O jogo vai mostrar isso. A grande verdade é que o jogo é dramático para os dois. A Chapecoense um pouco menos, 13ª, e o Guarani o 19º com apenas 17 pontos. Nem um empate é legal em se pensando em permanência, mas é melhor do que perder. Em condições normais, um empate fora seria legal. Mas virar com 18 para chegar pelo menos a 44 é muito perigoso e o ideal é que o Guarani consiga a vitória. A Chape também quer enfileirar a segunda consecutiva e o Guarani vem aí com uma escalação diferente e eu, a exemplo daquilo que acabou de falar o Gleger, também contesto apenas por uma atuação de pouco brilho defensivamente falando do Ludic no último jogo contra o Bahia, já ser sacado, já ser tirado do time. E olha que vai ser substituído por um jogador que também até agora não teve assim nenhuma atuação acima da média, que é o Lucas Ramon. Eu não tiraria ainda, mas boa sorte para o Lucas Ramon, boa sorte para o Guarani, que tenha muito equilíbrio e, acima de tudo, consciência da gravidade do momento. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, na escalação do Guarani eu gosto do retorno do Rodrigo Andrade, contesto também aí a ausência do Lute, que acho que ele merecia mais uma oportunidade no time titular, e gosto também da volta do retorno de Júlio César ao sistema de ataque. Jogador importantíssimo, jogador de muita técnica e também da parte tática, que ajuda demais na marcação. Jogo duro, né? Jogo difícil. Esse time da Chape é jogadores experientes, um treinador também muito experiente, que é o Marcelo Cabo. Então o jogo é difícil, mas expectativa de um bom jogo, de um bom resultado. Só lembrando que lá naquela partida lá em Maceió, o Mozart, né, conseguiu um empate diante do CRB, um empate importantíssimo. O empate é um ruim resultado hoje, mau resultado? Não. Mas, diante do que vive o Guarani na Série B, o ideal seria a vitória, os 3 pontos, até para dar uma respirada. Vamos ver como é que vai se posicionar o Guarani. Quero ficar de olho aqui no Jamerson e também no Isaac, os 2 jogadores recém-contratados que ganham oportunidade no time titular. Vai ser um jogo difícil, viu, Batistão? Mas eu estou confiante na apresentação do Guarani. E vamos acompanhar também a apresentação da Ponte Preta. Joga também às 7 da noite, enfrentando o Náutico no estádio Moisés Lucarelli. Técnico Hélio dos Anjos deixa Thiago Oliveira no banco. Arthur ganhou a preferência do treinador. Elvis não está nem no banco. O nome dele saiu no bid. Ele está apto para atuar, mas, curiosamente, não está nem no banco de reservas. Vetados pelo departamento médico, os atletas Luca, que é o artilheiro da Série B, e artilheiro da Macaca, Norberto e Danilo Gomes. Esses não foram relacionados. Daqui a pouco a escalação da Macaca. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço a você, um abraço a todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. E hoje termina o primeiro turno da Série B, hein? Além das equipes de Campinas, teremos mais 2 jogos ainda. Teremos aí a participação do Cruzeiro e também do Operário. Então, vamos lá, 19 horas também, a exemplo das equipes de Campinas, às 19 Repelé, CSA e Cruzeiro, 21h30, Novo Horizontino e Operário. Então vamos ver como é que fica, hein? Como é que vai terminar esse primeiro turno. Por enquanto, o Guarani, zona de rebaixamento, penúltimo, 19, né? 19º com 17 pontos. A Ponte, a primeira fora da zona, 16ª com 19, tá? Cruzeiro comanda 41, vai jogar. O Vasco em segundo ontem, empatou com o Ituano, tem 35. Em terceiro, Bahia, 34, já jogou. Em quarto, Grêmio, empatou também, tem 33. Eles comandam a Série B e hoje subiriam Cruzeiro, Vasco, Bahia e o Grêmio, tá bom? Muitos jogos também envolvendo aí o Brasileirão. Tem a Internacional e São Paulo, tem Flamengo e Juventude, tem Corinthians e Curitiba, 21h30, tem Santos e Botafogo. Estaremos informando, tá bom? Nosso muito obrigado. Olha, então vamos lá. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa,
Danilo Capucci, Leandro Renato e o incrível Gilberto Sufi. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Cortador de piso HD1000 para azulejos e porcelanatos de até 1 metro Cortag, só R$ 299,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é
coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Eu levo sempre comigo. Guarani com Maurício Kozlinski no gol, 30, Lucas Ramon 19, João Vitor 28, Derlan 34, Jamerson 83, fechando a linha de defesa. Meio de campo com Leandro Vilela 31, Rodrigo Andrade 32 e Isaac. Essa é a novidade ao lado do Jamerson. Jogadores que foram inscritos na janela e estão com a documentação já em ordem. Isaac tem a camisa 21. No ataque, Júlio César, retornando ao time do Guarani na titularidade. Camisa 7, Nicolas Careca 11, Bruno José 17. Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Júlio César, Nicolas Careca e Bruno José. No banco, Arthur Gazi 12, Matheus Ludic 2, Hernando 14, Eduardo Persson 8, Madson 98, Silas 96, Lucas Venuto 77, Iago 97, Maxwell 71. Esse é o time do Guarani. Chapecoense com Saulo 85 no gol. Mailton 12, Léo 13, Vitor Ramos 33, Fernando 6. Meio de campo com Marcelo Santos 29, Betinho 18, Matheus Bianchi 38. Ataque com Claudinho 49, Perotti número 9 e Christian 7. Saulo, Mailton, Léo, Vitor Ramos e Fernando, Marcelo Santos, Betinho e Matheus Bianchi, Claudinho, Perotti e Christian. No banco, João Paulo 31, Wagner 1, Vitor Bauer, camisa número 16, Xandão 4, Kevin 66, Ronei 15, Caleb 14, Lima 32, Jonathan 39, Rodriguinho 21, Alisson 10 e Luizinho 20. Esse é o time da Chapecoense. Ponte Preta com Kaique França no gol 12, Igor Formiga 22, Douglas Mendes 39, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Jean Carlos 26, Amaral 19, Leonaldo 5, 20 para Fecim, 18 para Nicolas e 28 para Da Silva. No banco, 30 para Luan, 3 Thiago Oliveira, 7 Luiz Felipe, 8 Wesley, 13 Bernardo, 17 Eliel, 21 para Richelli, 23 para Gabriel Venâncio, 25 Alisson, 29 Chaporã e 32 Fraga. Da união de duas cores mágicas,
Nasceu a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de 7 letras mágicas. Time do Timbu, escalado e definido para enfrentar a equipe da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para 7 da noite. Vamos com a escalação do Timbu. Nasceu a força e a raça, vermelho de luta. Lucas PR 1, Thiago Enes 2, Carlão 3, Bruno Bispo 5, João Carlos 6, Ralf 8, Jobson 7, 4 para Vitor Ferraz, 18 Richard Franco, 10 Geovânio e 11 para Chiesa. No banco de reservas, Bruno 12, 11 para Pedro Vitor, 13 para João Paulo, 14 Wellington, 15 Djavan, 16 Robinho, 17 Tássio, 22 Júnior Tavares, 99 para Jonathan Jesus. Esse é o time do Timbu. Arbitragem do jogo. Conferindo a arbitragem do jogo para apitar essa partida, Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, Thiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Xavier Correia. O trio é goiano. Quarto árbitro, José Guilherme de Almeida Souza e o VAR é o Rafael Trace de Santa Catarina. Quarto árbitro é de São Paulo. Arbitragem para o jogo do Guarani contra a Chape, Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal, Lucas Costa Modesto e Daniel Henrique da Silva Andrade. O trio é do Distrito Federal. Quarto árbitro, Gustavo Elvínio Bauer, de Santa Catarina. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Arbitragem do jogo aqui na Bandeirantes. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Torcedores do Guarani estão ansiosos aí por uma boa participação desse time do Guarani. A gente sabe da dificuldade do Guarani na competição, Guarani na zona de rebaixamento, muitos problemas de escalação, mas tem aí agora 2 novidades, né? O Jamerson, que já vem para o time titular aí na lateral esquerda, as informações são muito boas, né? Tem o Isaac também, que provavelmente vai dar um pouco mais de mobilidade a esse meio de campo. Essa é a nossa expectativa, a expectativa do torcedor. E um time modificado, né? Vem aí o volta do Rodrigo Andrade, né? O Júlio César reaparecendo à frente, ao lado do Nicolas Careca, também do Bruno José. Eu tô com uma expectativa legal, viu, Tigrão? Eu acho que o time do Guarani vai enfrentar, e tem que enfrentar de igual para igual a Chape. Tem muita dificuldade. A Chapecoense jogando em seus domínios é sempre muito forte. A pressão é muito forte em Chapecó, mas eu tô confiante. Vamos ver o que preparou o Mozart para essa noite de hoje, mas a confiança é total para que o Guarani conquiste um bom resultado. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Sempre otimista, né, Gleger? Muito obrigado. Sempre otimista. E a gente tem que ver aqui um ponto de coerência do Mozart, que ele muda várias posições. Lucas Ramon é cara nova, Jamerson é cara nova, Rodrigo Andrade é cara nova, Isaac é cara nova, Júlio César é cara nova. Estou dizendo com relação à última partida ou aos últimos jogos, inclusive aí com 2 estreias. Não é fácil, mas ele mantém a plataforma. Ele vem com 3 no meio campo, o Isaac deve tentar fazer a função do Giovanni Augusto, não é? Vamos ver o Bruno José, cujo santo é fortíssimo. Fortíssimo. Porque tem Iago no banco, tem Lucas Venuto no banco, mas o Bruno José sempre prestigiado. Boa sorte para ele. Tomara que faça uma partida acima daquilo que ele jogou no Guarani até agora. A Chape vem embalada aí com uma boa vitória fora de casa, mas é um time que em casa tem uma performance horrorosa. Ganhou a maioria dos seus pontos
fora de casa. Inclusive ganhou do Grêmio fora, ganhou do Náutico fora e em casa vem sempre patinando e escorregando na casca de banana. Tomara que hoje seja assim também e a gente está com muita expectativa dessa nova cara bugrina dentro da Bezona já na virada do turno, meu caríssimo Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando na Arena Condá. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre, Guarani começa o jogo. Domina o time do Guarani tentando a passagem. Jamerson arranca no campo de ataque. Vem Júlio César, recolheu o pé direito, cruzou Nicolas Careca. A bola vai embora. Vitor Ramos, antes do Nicolas Careca, tocou na bola. Mandou para fora pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo. Escanteio pela direita para o Guarani bater. Time do Guarani que joga todo de branco e ataca neste primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro, contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. Autorizado, cobrança de escanteio, bola fechada por cima do gol pela linha de fundo. Lambeu, travessão, tocou na rede, mas a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Cruzamento de perto, canhota, levantamento do Jamerson. Está estreando hoje. Bateu com veneno. Ele que vem do Azures. Vem por empréstimo, tem 23 anos. Ele que vinha jogando. Ontem até entrevistamos um repórter lá de Pato Branco. E ele disse que estava jogando normalmente, titular do Azures, disputando a Série D de Dado. E, portanto, disse que ele não ia tremer caso fosse escalado como titular. Tá aí como titular e já cobrando o primeiro escanteio. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. E você? Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Comecinho da partida, vem Vitor Ramos, domina lá atrás do campo de defesa, bola rolada na lateral para Fernando. Recolhe Betinho, tenta a passagem, recua, toca pela metade da zaga, vem Léo, de perna direita, virando para Mailton, na lateral ele carrega, toca a bola de perna direita, Santa lá na frente, o árbitro para marcar uma falta. A primeira falta do jogo é da Chapecoense na beirada do campo, lá pela direita, falta para a Chape bater. É atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira, visite a loja. Anote aí o endereço. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Primeira falta do jogo. É pela direita, vem Marcelo Santos, autorizado, o pé direito levantou na área. Em cima da marcação, a bola volta, sobra com a equipe da Chape, vem com o Fernando. Ele recolhe, domina, recua, vai tocando lá para trás para Saulo. Ele está fora da sua área de confinamento, domina e solta o jogo. Vem lá atrás, Betinho na saída de 3. Os dois zagueiros e mais o Betinho, Léo, Vitor Ramos e o Betinho que é volante. Para com o Fernando. Ele domina soltando o jogo pela meia canhota. Bola recuada para Vitor Ramos. Recua ainda mais para Saulo. Saulo sai lá atrás dominando e batendo de perna direita. Vem para Léo. Zagueiro central da Chape. Trabalha na perna direita. Pisa na bola. Arruma. Tenta levar. Fica difícil. Ele não consegue encontrar ali um companheiro para lançar a bola no ataque. Toca na defesa mesmo. Vem lá de trás Fernando. Recolhe, domina, entregando para Vitor Ramos. Ele de perna direita, vira o jogo pela meia direita na peça de defesa. Léo toca para Mailton. Bateu de perna direita, levantou no ataque. Matheus Bianchi, pé direito, bola cruzada.
Sai Kozlinski. Mas o Perotti deu um carrinho faltoso e até certo ponto violento. Atingiu o goleiro do Guarani. Maurício Kozlinski saiu na bola de forma corajosa. E aí houve um choque entre o 9 da Chapecoense e o camisa número 30 do Guarani. E aí, Tigrão, você acha que houve maldade nesse lance? Não, não houve não. Meramente um acidente de trabalho, apenas um choque. Ambos visaram a bola. E para você, Gleger, maldade aí do camisa 9, o Perotti, ou não? Absolutamente nada. A linha de cortadores elétricos Aptitã da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Chapecó. Chapecoense 0, Guarani 0. Olha, majestoso, em 4 minutos, fez sim, chuta, quase marca, 0-0 Ponte Náutico, 21h30, Novo Horizonte no Operário, também na Série B, bola rolando para CSA e Cruzeiro 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Arthur Gazi chegou a fazer um aquecimento em Gleger, mas está tudo certo com o Kozlinski, tudo ok. O Kozlinski já está recuperado. Ainda bem, né, Batista? O Arthur Gazi, que teve poucas oportunidades aí, na minha opinião, é um goleiro mediano. O Guarani vai ter que ir ao mercado buscar uma nova opção. Até porque o Rafael Martins está de saída. Mas que bom que o Kozlinski está de volta. E o Kozlinski é uma das referências aí, tem feito um bom campeonato. É, o Kozlinski sentiu o braço, né, naquele choque. Segundo os comentaristas, não houve maldade do Perotti, um acidente de trabalho. Acertou o braço do goleiro Bugrino. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare se escreve com G-O-C-A-R-E. G-O-C-A-R-E, golcaresaude.com.br. Placar de 0-0, Guarani, Chapecoense, Ponte Preta e Náutico, que estão jogando no estádio Moisés Lucarelli. Perotti veio para a bola, toca o jogo para Christian, dominou, pé canhoto, bateu pro gol, Kozlinski. Chega, pega forte, chega, pega firme, o chute não saiu forte, mas estava atento e ligado o goleiro do Guarani. Precisando de acabamento para sua obra? Aeropisos é o lugar. Porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Entregas em Campinas e toda a região. Siga as novidades no Instagram, @Aeropisos. Placar de 0-0, Júlio César domina, tenta levar, perde a bola, Mailton tira, afasta para a equipe da Chape, levanta o jogo pela direita para Perotti. A bola com o time da Chape na marca de 8 minutos e 40 da etapa primeira. Claudinho domina bem na triangulação, virou o jogo na esquerda para Fernando. Fernando recolheu, dominou, voltou para Betinho, pé direito, cruzou na área. Subiu Derlan, afasta, tira Bianchi, pegou na orelha da bola. Chute ruim, Kozlinski saiu lá atrás, pega firme, pega sem rebote. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%. Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br.
Jamerson está estreando com a camisa do Guarani, domina na beirada do campo, recua, vem para Rodrigo Andrade, ele recorre no campo de defesa, ajeita, vem atravessando o círculo central, já leva com a perna direita, virou para Lucas Ramon, está retomando a titularidade no lugar do Ludwig, que jogou contra o Bahia, para Rodrigo Andrade, para Nicolas Careca. Rodrigo Andrade reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, e aí depois marcou a falta do Leandro Vilela contra o Claudinho, a falta para a Chape. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Vitor Ramos domina, vai se aventurando, o zagueirão no campo de ataque, tentou levar, vem Bruno José, afasta, tira, vai pro solo, falta nele, o árbitro parou, marcou falta, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo, 10:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em Chapecó, Santa Catarina. Chapecoense 0, Guarani 0. Olha, majestoso em 9 minutos, Ponte 0, Náutico também 0. Pelo Brasileirão, Red Bull Bragantino e Fortaleza, primeiro tempo 0-0. Bandeirantes AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto em FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está aí no YouTube, dê um like para nós. Dê um like aí para nós. Meta o dedo no botão. Se você estiver no celular, ou dê um clique aí no computador. Dê um like, seja seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Vem embora, o time do Guarani domina no campo de ataque, lançamento no ataque para Nicolas Careca, em cima da marcação, chega atrás para afastar, tira. A bola volta no campo de defesa, chega atrás para tirar a defensiva do time bugrino. A bola vem com Bruno José para Nicolas Careca, faz o trabalho de pivô, ela volta pela direita, Rodrigo Andrade lançou na ponta canhota para Júlio César, ele tenta fugir da marcação do Mailton. Mailton toca na bola, pulou o Júlio César para escapar do encontro, do choque, e arremesso lateral. Vem para a bola o time do Guarani para a cobrança de arremesso. Jamerson autorizado. Vai usar a força do braço, 12, quase 13. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Está autorizado, vem pela esquerda para fazer a reposição o time do Guarani. Árbitro quer uma resenha, vai lá para conversar o Sávio Pereira Sampaio, que é do Distrito Federal. Parece que o Betinho está sentindo e vai sair. Realmente, está sentindo a virilha, desconforto muscular do Betinho. E vai entrando aí o camisa número 32, Lima. Lima, camisa 32, está entrando no lugar do Betinho, que sai, portanto, com uma contusão muscular. A alteração com 13 minutos. Para o treinador, esse aí é o pior dos mundos. Vem para a bola para fazer a cobrança, está autorizado Jamerson pela esquerda. Levantou, bola na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola voltou, Rodrigo Andrade dominou, penetrou, foi para a área. Chega, tira lá atrás. Afasta, a bola vai para a linha lateral no toque da defensiva. Achei que tinha tocado em alguém do time da Chapecoense, mas o Bandeira está dando arremesso lateral para a Chape bater. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou chame no WhatsApp 999 35 75 34. Domina Lucas Ramon, o time do Guarani atravessa a linha da metade do campo, abriu lá pela ponta direita para Bruno José. Ele recolhe na beirada do campo, partiu levando para a linha de fundo. Ameaçou o cruzamento, pé direito, cruzou na área, não está valendo nada. O Nicolas Careca deu uma cabeçada nela, mas no cruzamento a bola já havia ultrapassado a linha de fundo e saiu.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Como é que começa o Chapecoense e Guarani? O desenho tático da partida, o panorama do jogo com 14, quase 15. Diz aí, Tigrão. Jogo equilibrado até agora. A Chapecoense mais propositiva, tomando a iniciativa. Mas o Guarani bem postado atrás, nenhum susto até agora. Já são 15 minutos, é um bom sinal. Nós esperávamos uma pressão de início de jogo um pouco maior. É um jogo cadenciado, isso é bom para o Guarani. E eu, por enquanto, procuro o Isaac, que é um jogador de muito boa qualidade. Ele está posicionado ali exatamente na posição onde joga o Giovanni Augusto. Nesse momento, dentro do grande círculo, ainda se aclimatando, ainda se ambientando ao time. E percebo também o Rodrigo Andrade ainda muito longe do seu melhor condicionamento físico, pelo menos até assim, no visual, aparentemente um pouquinho, não muito, mas um pouquinho acima do peso. Vamos ver como é que se comporta e como é que se encaixa esse novo sistema de meio campo do Guarani no jogo de hoje. E para você, Gleger Zorzinho, comecinho da partida, como é que começa um Chapecoense e Guarani depois desse ataque? Ailton domina, o time da Chape vem para o bico direito da grande área, bateu cruzado, fecha a porta lá atrás. Tira, afasta de qualquer jeito, Jamerson, a bola vai para fora pela linha de fundo em escanteio, pois não, Gleger? Batista, eu tô com o Tigrão nessa, eu acho que esse meio de campo do Guarani está com algumas mudanças, né, a gente percebe uma evolução, mas é claro que o jogo está muito equilibrado. O Guarani precisa ter um pouco mais a bola no pé, tá jogando fora de casa, rodar de um lado para o outro, né, utilizar mais os lados do campo, com o Jamerson, com o próprio Lucas Ramon, para ver se consegue uma evolução ofensiva. O jogo é difícil, né? O time da Chape, apesar de ter perdido o Betinho, aí marca muito forte e a hora que sai com muito perigo. Agora tem que estar muito atento, mas até o momento o jogo é equilibrado. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Chame o WhatsApp. Escolha a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Isaac domina para o time do Guarani, para Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, subiu, pegou, soltou Saulo. Em 2 tempos, cruzamento venenoso do Jamerson lá pela esquerda. Veio nos braços do goleiro que na primeira não conseguiu pegar, mas depois pegou. Vem embora dominando, se manda no campo de ataque o time do Guarani com Júlio César. Vem por dentro, levando na perna direita, solta o jogo, vem para Vilela pela esquerda. Se manda no ataque. Parte o Jamerson, vai para a ponta canhota. Isaac tocou para ele, rolou na área para Júlio César. Cortou, dominou, rolou. Passe ruim. Poderia ter batido para o gol. Tentou a assistência, errou e armou contra-ataque do time da Chapecoense. Christian dominou, manobrou, pé canhoto, bateu muito mal. Pegou na orelha da bola e armou contra-ataque do time do Guarani. Se manda lá pela ponta direita. Bruno José domina, vem para fazer o passe para Nicolas Careca. Partiu, levou para a linha de fundo, bateu cruzado. Cruzamento muito ruim. Chegou Léo para afastar e tira. Eu sigo com o giro do placar. Em Chapecó, Chapecoense 0, Guarani 0. No majestoso 16, primeiro tempo, a Ponte joga bem, com boa presença de público. Ponte 0, Náutico 0. Olha, no Rei Pelé, gol do Cruzeiro, hein? Luvanor, CSA 0, Cruzeiro 1. Futebol é com a Bandeirantes. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 0-0.
Domina no campo de defesa o time da Chapecoense com 19, quase 20 no primeiro tempo. Ninguém mexeu no marcador. Chapecoense reclama que numa falta o árbitro não marca. Sai jogando lá atrás do campo de defesa Derlan. Ele carrega pela metade da área de confinamento do Kozlinski, que fica só observando. Vem pra bola na perna direita o time da Chapecoense, que já fez uma alteração por lesão. Betinho saiu lesionado. Entrou Lima, camisa 32. Domina pela direita, Bruno José bate de perna direita, levanta. Lá na entrada da área, não conseguiu dominar o Nicolas. Careca vem no contra-ataque, tentando a passagem. O time da Chape, placar de 0-0. A inversão pela esquerda, Claudinho tocou lá na frente, arranca, vem na bola, Lima, levantamento, bola cruzada para o Perotti, deu o rebote, a bola voltou. Domina Marcelo Santos, tenta levar na perna direita, a bola bateu, voltou, sobrou com o Léo. Léo domina, entregando para o experiente Vitor Ramos. Ele recolhe, recua, toca o jogo para Léo, ele bate de perna direita, o time da Chape desce na marca de 20 minutos. Na frente dominou, Fernando, pé direito, Claudinho, uma bomba! Vai embora, para fora pela linha de fundo, uma pancada de perna direita de Claudinho, a bola passou à direita de Kozlinski, que só torceu para ela não fazer a curva, e foi embora em tiro de meta para o Guarani bater. Golker, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate o seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golkersaude.com.br. Golker, escreve-se com G-O-C-A-R-E. golkersaude.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, é a Arena Condá. Depois desse ataque eu sigo com o giro do placar. Bruno José partiu na evolução, vem pela minha direita, levou para a entrada da área, serpenteou, pé direito, uma bomba! Defendeu Saulo! Batida de perna direita, Bruno José partiu, levou em cima da marcação e de perna direita bateu forte, cruzado, uma cacetada, defesa importante do Saulo, mandou por cima do gol, pela linha de fundo, espalma e defende a escanteio para o Guarani bater. Tiro cruzado, perigoso escanteio. Na bola, Jamerson. Jamerson, pé canhoto, levantou nos braços do Saulo. Gleger, Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Saulo, camisa 85, Gleger. Defesa importantíssima, né, Batista? Ele foi muito bem ali numa jogada de linha de fundo, né, um chute meio despretensioso ali. Ele fez uma grande defesa. Conceito da defesa... 7,85. Tô rigoroso, hein? 7,85 não é defesaça. Defesaça é acima de 8. Ele pegava a bola retardada pelo zagueiro dele e dava 8,5. Eu não entendo isso aí, viu? É que ele tá mais rigoroso, né? Rigoroso. Rigoroso com os outros. São 2022 de topete. Então, às vezes, ele até quer dar uma nota maior, mas o topete não deixa. Só para pagar esse topete dele. O topete tem vida própria. É praticamente uma entidade. O topete é o velho do Rio. Eu vou dizer para o seu negócio, o Topete é o velho do Rio e o Gleger é a cobra. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Só para pagar esse topete dele aí, se eu implantar tudo isso daí, com a falta que eu tô aqui de telhado, tem que entregar o carro pro doutor lá em Mogi Guaçu. Seguindo com o giro do placar em Chapecó, Santa Catarina, Chapecoense 0, Guarani 0, alô, CH. Continua no majestoso 0-0, Ponte Náutico, a Ponte joga bem, 21 primeiro tempo. Ainda a Série B em primeiro tempo de CSA 0, Cruzeiro 1, 21h30, Novo Horizontino e Operário fechando o primeiro turno. Vem
Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é com a Bandeirantes. Placar de 0-0, 24 minutos da etapa primeira. Saiu jogando errado o time do Guarani, retoma a Chapecoense, vem pro jogo. João Vitor, quem saiu jogando errado lá atrás, domina, mas Marcelo Santos cometeu falta. Nicolas Careca tá caído, o árbitro quer conversar, chama as falas. O camisa número 29, Marcelo Santos, que deu realmente, né, jogou o braço, né, bateu ali no gogó, no pomo de Adão do Nicolas Careca, que ficou sentindo, não deu cartão, apenas a advertência verbal do senhor Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Batista. Oi, pois não, diz aí, Edu. Esse Marcelo Santos é aquele, hein? Jogou aqui era Marcelo Quebralinhas. Exatamente, chamava ele de Marcelo Quebralinhas. Isso porque o Carpini, uma vez justificando a escalação dele, Carpini, que é treinador do Água Santa, está disputando Copa Paulista. E aí o Carpini falou, não, eu escalo o Marcelo porque ele tem um passe que quebra linhas. Aí eu tô ouvindo aquilo e falei, mas onde? Quem? Mas por quê? Então só o Carpini via que o passe do Marcelo era um passe que quebrava linhas. E aí passei a chamar o Marcelo Santos de Marcelo Quebra-Linhas. E quebra-linha, né, Batista? Podia também ser Marcelo Pipa Perdida. Porque quando quebra a linha, a pipa vai embora, né? Maranhão, a pipa, a capucheta, vai tudo embora. O Marcelão, rapaz, ele é um bom marcador. Ele é um cara que às vezes até faz partidas razoáveis, mas o problema dele é esse que nós vimos aí agora. Às vezes ele escapa a terceira marcha, né? Quer dizer, o jogador do Guarani estava chegando atrás, ele já tinha o domínio da bola. Ele, para proteger a chegada, ele põe o braço para trás e estabelece assim um anteparo com o próprio braço. Se é um juiz mais rigoroso, já vai e mete-lhe, no mínimo, um amarelo nas fuças. O juiz tal, contemporizou. Então, essas atitudes, às vezes, do Marcelo, é que comprometem um pouco, até uma qualidade técnica razoável que ele tem. Não chega a ser um quebra-linhas. Ele escapou de um cartão amarelo, né? Escapou sim, escapou. O juiz quebrou o galho dele. Aí o senhor Sávio, porque ele realmente deixou o braço. Alô, CH, como é que está a Ponte aí em CH? Gosto da Ponte, 6 finalizações no gol contra nenhuma do Náutico. A Ponte tem mais posse de bola, manda na partida, não teve nenhuma grande oportunidade, mas a Ponte é melhor que o Náutico. Domina Rodrigo Andrade, virou em cima do próprio eixo, Lucas Ramon partiu, vai pra ponta, meteu bola cruzada na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, vem pra Bruno José, ele dominou na primeira, perdeu na segunda, recupera a posse de bola, vem Lima, tocou pra Claudinho, o árbitro parou pra marcar a falta pra Chapecoense. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento e qualidade no atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27, quase 28, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Chapecó, Arena Condá, Chapecoense 0, Guarani 0. Alô, CH. Aqui no Majestoso, 26 minutos, primeiro tempo, a Ponte vai empatando 0-0 por enquanto com o Náutico. Olha, no Brasileirão, gol do Fluminense lá em Goiânia, hein? Goiás 0, Fluminense 1 na Série B, segue primeiro tempo de CSA 0, Cruzeiro 1. Domina, vem pra bola, entrada na área, pé direito, bateu Perotti, bola desviada, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, a batida foi do Lima, ele recolheu na entrada da área e bateu, a bola desviou no meio da zaga do Guarani.
Foi embora para fora pela linha de fundo, tocou na coxa do Derlan. E foi uma pichotada lá no meio-campo do Rodrigo Andrade, que perdeu a bola e armou esse contra-ataque da Chape. Tem agora escanteio. 29 minutos passados da etapa primeira. Zagueirada do Guarani na área. Levantamento, Claudinho no primeiro pau. Subiu lá atrás, Nicolas tira. Nicolas tira de cabeça, mas o rebote é da Chape. Entrada na área, vem Rodrigo Andrade. Afasta, tira dali, a bola caiu lá atrás do campo de defesa. Vem Mailton na puxeta. Ele toca a bola pela direita. Lançamento errado, chega Derlan para afastar. Toca na lateral pelo setor esquerdo para Júlio César. Ele recua, vem no campo de defesa. O time do Guarani na marca de 29 minutos. Quase 30 do primeiro tempo. Você ouviu o toque de 30, Júlio César, de perna direita, serviu a Bruno José, meteu cruzado na área, subiu o toque de cabeça, Isaac! E defendeu Saulo! Cruzamento perfeito de Bruno José na cabeça do Isaac, ele deu uma testada firme, de cima para baixo, Saulo! Chegou, fez uma defesa providencial, defesa importantíssima. E depois foi embora, a bola pela linha de fundo, houve um desvio, é escanteio. Escanteio para o Guarani, Gleger Zorzi, conceito e definição. Grau de dificuldade em defesa do Saulo. Tá louco, Batista, isso aí é defesaça, pelo amor de Deus. Foi buscar ela lá no cantinho, no chão, uma cabeçada de manual, conceito da defesa 8.25. Jamerson cobrou o escanteio, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira Léo. A bola voltou reboteada pela esquerda, Isaac domina. Ele recua tocando para dentro do círculo central. Bem, o Tigrão, você disse que estava observando o Isaac, que hoje está fazendo a sua estreia. Ele estava no Vasco da Gama, mas pertence ao Grêmio, onde ele fez a base. Isaac, uma cabeçada fatal, letal. Não fosse uma grande defesa, defesaça acima de 8, defesaça do Saulo. O Isaac teria feito o gol de abertura do placar. Daqui a pouco o Tigrão fala, Júlio César partiu, pé direito na beirada do campo, cruzou na área. Saulo subiu para pegar, diz aí, Tigrão. Uma defesa impressionante, uma cabeçada consciente de manual, com muita força, com o olho aberto para o chão. E o que eu estou de olho nele é o seguinte, ele está com ritmo lento, ele está pegando pouco na bola, mas eu estou de olho nele o tempo todo. Toda vez que o Guarani leva a bola para o fundo, ele está se enfiando como autêntico centroavante. Essa foi a terceira, e na terceira ele cabeceou. Então ele pisa na área como o último homem de ataque, o mais adiantado do Guarani, à frente até mesmo do Nicolas Careca, que está como centroavante. Então vem de trás o Isaac, mas quando o Guarani trabalha a bola pelos lados para fazer os cruzamentos, ele se infiltra com muito perigo, se posiciona bem. Foi a terceira, volto a dizer, em que ele estava como o mais adiantado avante do Guarani. Não chegou nele a bola nas outras duas. Nessa que chegou, o Saulo já tinha tomado o gol e acabou inventando de destomar para desespero da torcida do Guarani. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. 33 minutos, primeiro tempo. O Guarani teve grande oportunidade com o Isaac, que está estreando. Partiu, vem pra bola, Christian na lateral da grande área, arrumou, pé canhoto, cruzou na área, Rodrigo Andrade chegou e afastou, tirou, a bola voltou, sobrou com o time da Chapecoense, mas atento lá atrás, Vilela tenta puxar o contra-ataque, Vitor Ramos toca nela para Fernando, por dentro, vem pra bola, tentou a passagem, Lima, na frente com Perotti, outra vez com Fernando, cruzou na área, bola batida, em cima da defesa. E na sequência, falta. O árbitro parou, marcou, batida de Matheus Bianchi. A bola explodiu na defesa. E na sequência, falta para a equipe do Guarani.
Atacado Obra Já, tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Maior estoque de Campinas e toda a região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 0-0, 34 minutos na Arena Condá. Chapecoense jogando em casa. Vem de 2 reveses. Domina Nicolas Careca, virou em cima da marcação, ficou caído, falta nele. O árbitro parou, marcou falta pela direita. Que coisa, hein? O árbitro agora, senhor Sávio Pereira Sampaio, tomou uma dura do Lima. Uma dura do Lima. Aliás, não foi o Lima não, hein? Foi o Vitor Ramos. Vitor Ramos, né? Que deu essa dura. Ele tá querendo apitar o jogo também, hein? Ele exatamente. Parando, né? Já é veterano. Ele parando já está convidado lá pelo CNM. Vai ser árbitro FIFA. Apita pra caramba. O tempo todo apitando o jogo. Ele quer pra ele. Tem 22 brigando pela bola. Ele só quer a bola, o apito e as duas bandeiras. As duas traves. E as duas redes pra ele. Tá com brincadeira o Vitor Ramos, pô. Fez a falta e quase expulsou o juiz. Será que o Vitor Ramos está meio sem paciência? Bola parada vem para fazer a cobrança. Jamerson e Júlio César. Vamos ver quem é que bate. Jamerson é canhoto, Júlio César destro. Júlio César, pé direito, cruzou na área. Só toque de cabeça lá dentro da área do João Vitor. Cabeçada fraca, Saulo pegou sem problemas, sem maiores dificuldades. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível. E vem embora o time do Guarani, dominou a entrada na área. Júlio César, pé direito, bateu! Palma, Saulo! Voou! Com a palma da mão direita, mandou para fora pela linha de fundo. Batida de perna direita, entrada na área. Júlio César soltou a paulada. Saulo foi buscar. Vai se destacando no jogo. Cobrança de escanteio, tem imprensa, dominou Jamerson pela esquerda, levou pela lateral da grande área, pé canhoto, bateu cruzado. Desvio lá atrás em Mailton, não desviou. A bola saiu em tiro de meta para Chape. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Saulo, chute do Júlio César. Outra grande defesa, né, Batista? É o homem do jogo até o momento. 3 defesas importantes. Né? O Saulo, o Guarani chega, pressiona. Eu gosto do Jamerson lá pelo lado esquerdo. O Lucas Ramon também aqui pelo lado direito. O Isaac flutuando. Gosto do posicionamento do Guarani. E o conceito dessa defesa do Saulo, 8.15. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro depois do jogo aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golker Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golkersaúde.com.br. Siga no Instagram, @Golker Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol, reduz a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. 38 minutos da etapa primeira, 0-0 na Arena Condá.
E a ICH em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Depois desse ataque domina, Simona tentando levar. Rolou, vem Perotti, pé canhoto, entrada na área, uma bomba na trave! Pancada do Perotti de perto da canhota, a bola explodiu no travessão, que perigo! Por muito pouco, a Chapecoense não abre o placar do jogo. Pancada, uma cacetada no camisa 9, Perotti. A bola bateu no travessão. E o jogo da macaca diz a ICH. A melhor chance da partida até agora foi com o Jobson. A trave salvou a Ponte Preta. Tá 0-0, 37 primeiro tempo, mas a Ponte joga melhor que o Náutico. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%. Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Arena Condá, Chapecoense 0, Guarani 0, CH. 38 primeiro tempo, jogo muito disputado, a Ponte joga bem, mas empata 0-0 com o Náutico. E um abração lá pro Claudião, taxista, lá na região do Campo Grande, com a sua esposa, curtindo a Band, nosso muito obrigado. E Série B ainda, primeiro tempo de CSA 0, Cruzeiro 1. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rádio Bandeirantes AM 1170 para Campinas, FM 85.7 faixa estendida para Campinas e FM 85.3 faixa estendida para Ribeirão Preto. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like para nós. Muito obrigado pela audiência. Seja seguidor do canal. Faça a sua inscrição e lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Assista o Na Lata. Quadro que está fazendo o maior sucesso no Ibope, Na Lata. Na Lata, só no programa Os Donos da Bola, na tela da Band. Claudinho está caído, o departamento médico entrou em campo para atendê-lo. É o Claudinho ou é o Marcelo Quebra-Linhas, hein, que está caído? É o Quebra-Linhas. É o Quebra-Linhas, ele já deu uma levantada ali. Ainda não conseguiu quebrar nenhuma linha no jogo de hoje. Mas quase foi arrebentado ali, ficou sendo atendido e agora saiu de campo. Está lá fora das 4 linhas, momentaneamente, o time da Chape com 10 homens em campo. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Domina, vem Marcelo Quebra-Linhas tocando para Christian. Christian bateu a bola, tocou na defesa, voltou, sobrou com Mailton, rolou, vem por dentro. Christian tentou levar, voltou para Mailton. Vilela, bem na marcação, deu bote certeiro, tomou e tocou para o Isaac. Isaac para Júlio César. Ele recolhe no campo de defesa, retrai, chamando Rodrigo Andrade para Jamerson lá pela esquerda. Jamerson desiste de atacar, prefere o recuo. Vem pela direita no campo de defesa. Trabalha, ajeita, João Vitor carrega, bate de perto à direita, rola para Rodrigo Andrade dentro do círculo central. Ele recua para Derlan, virando para Jamerson lá pela esquerda. Ele vem com o jogo lateralizado, domina, parou, fez o break na frente da marcação, entregando para Isaac. Ele saiu da marcação do primeiro, avançou para cima do segundo, perdeu a bola. Recupera o time da Chapecoense, vem para o contragolpe. Bola lançada na ponta direita, bola cumprida para Claudinho, não chegou. Faltou arranque para o Claudinho, a bola foi para a linha lateral em arremesso pela esquerda.
Arremesso para o Guarani bater. E aí, Tigrão, placar justo, estamos com 44, vai terminar já o primeiro tempo, 0-0. O Guarani jogou melhor do que a Chapecoense no primeiro tempo, pelo menos até agora, nesse finalzinho. 3 boas defesas do Saulo, Guarani neutralizando as principais ações de meio campo da Chapecoense, marcação alta, dificultando a saída de bola. Olha aí, ó, roubou outra ali no setor de meio campo com o Nicolas Careca. Boa partida do Guarani. Correu um risco, sim, o Guarani. Quem é o melhor jogador da equipe da Chape? É o Perrotti. Recebeu uma bola no meio de 3 jogadores do Guarani, de costas para o gol, girou e acertou um canhão de perna esquerda. Estava completamente batido o Kozlinski e a bola explodiu no travessão. Então, mais chances para o Guarani, mais posse de bola, o controle da partida, maior proposta e mais definida proposta ofensiva. Agora, poderia ter tomado o gol num lance isolado. Os estreantes, gostei mais do Jamerson, boa participação, boa bola parada, fechada de escanteio quando ele bate de pé trocado do lado direito. E até agora, o Isaac lento demais, sem nenhuma mobilidade, mostrando falta de ritmo, mas uma vez que a bola chegou nele dentro da área, proporcionou ao Saulo a grande defesa do jogo até agora, numa belíssima cabeçada. Claudinho domina, tenta levar pela esquerda, Rodrigo Andrade na marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso, Fernando tem pressa, cobra, tocou lá pelo setor esquerdo para Perotti, bateu cruzado, chegou João Vitor, fechou na bola, tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o time da Chapecoense bater pela esquerda na marca de 45, quase 46. Vai para a bola, vai tomar posição lá pela esquerda para fazer o erguimento de bola. Tomando posição na bola, Lima para levantar da área. Autorizado, zagueirada da Chape na área do Bugre. Levantamento, a bola cruzada nos braços de Kozlinski. E para você, Gleger, primeiro tempo 0-0. O primeiro tempo é justo. Se tivesse um vencedor, seria quem? Para mim, o Guarani, Batista. As melhores chances. 3 grandes defesas do goleiro Saulo. A Chape teve aquele lance do Perrotti na trave, né? Que foi um belíssimo arremate na entrada da área e nada mais. Você vê que o Kozlinski é o mero espectador aí do primeiro tempo. Agora o Saulo teve muito trabalho. Para mim o Guarani merecia sim o resultado de 1-0 pelo menos nesse primeiro tempo. E para você, CH, placar justo 0-0 no Majestoso, Ponte Preta e Náutico. A melhor chance do primeiro tempo foi do Náutico, que acertou a trave, mas a Ponte teve muito mais volume e muito mais chances no primeiro tempo de fazer o primeiro gol. Fernando cruzou na área, tirou João Vitor, Matheus Bianchi bateu de perna direita, prensado em cima da marcação, a bola voltou, dominou, ajeitou pé canhoto, Perotti bateu de canhota, a bola cruzada vai embora. Ele é um perigo, tem uma canhota potente, é bom tomar cuidado com esse camisa 9 da Chapecoense. Perotti, mais uma finalização, vai embora pela linha de fundo. 3 minutos no additional time. Estamos já terminando o primeiro tempo. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Diga lá na loja que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes e ganhe 5% de desconto. Tem que conferir lá quais são os produtos que você tem 5% de desconto. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Apita o árbitro. Terminou o primeiro tempo na Arena Condá, em Santa Catarina. Chapecoense 0, Guarani 0. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muita emoção. Ponte e Guarani no mesmo horário. Baita emoção, hein? Intervalo no Guarani. Alô, alô, CH. Tempo e placar no Majestoso. Vamos a 49 e agora 46. Primeiro tempo, 0-0, Edu. Segura aí que eu preciso de você já já, hein? Primeiro vamos analisar o Guarani aqui. O Bugre lá em Chapecó joga com Kozlinski, Lucas Ramon. O Lud que tá no banco, hein?
João Vitor, Derlan e Jamerson, lateral esquerdo, fazendo sua estreia, estava no Azures do Paraná. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade reaparecendo, e Isaac fazendo a estreia, estava no Vasco, pertence ao Grêmio. E na frente, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. No banco, Arthur Gazi, Matheus Ludic, Hernando, Eduardo Persson, Matson, Silas, Lucas Venuto, Iago e Maxwell. Lucão do Break não viajou, ficou aqui em Campinas, resolvendo a sua situação, se fica ou não. Vamos lá, então. Olha, 3 momentos, vocês já falaram, 3 boas defesas do goleiro da Chapecoense aí. O Saulo, principalmente, né, Zorzinho? A cabeçada do Isaac há 30 minutos. Teve uma do Bruno José antes. E o Júlio César, na saída de bola da Chapecoense, ele corre atrás, ele roubou a bola do Júlio César, aí deu uma arrancada, chuta de novo, o Saulo pimba para escanteio, tudo bem, bola na trave do Bugre, a 39, hein? Perotti girou para cima de João Vitor, pimba no travessão, 0-0, oi Zorzinho, queremos ouvi-lo. Exatamente, né, Edu? Você fez o desenho aí do primeiro tempo, o Guarani tem que estar muito atento a esse Perotti, que é bom jogador. Ele flutua para ambos os lados, mas tem uma canhota potente. Teve um lance no primeiro tempo, lá no início também, que ele tentou um arremate ali, ia tirando do Kozlins, que foi calçado pela defesa. Então, o Guarani tem que estar muito atento. Agora, o Guarani, para mim, mereceu o resultado positivo. Foram 3 grandes defesas do goleiro Saulo, né? Aquela do Isaac foi impressionante, né? Tigrão que gosta de dizer, né? Ele tomou o gol e destomou, porque a bola já estava passando, ele foi lá e fez o movimento corretíssimo, numa defesaça. Você deve ter anotado aí o grau de dificuldade altíssimo daquela defesa. E para mim, viu, Edu, se o Guarani conseguir manter esse nível, conseguir manter essa intensidade, essa evolução meio de campo-ataque, os laterais aparecendo, o Guarani tem tudo para ganhar o jogo, hein? Tem tudo, porque a gente percebe uma solidez defensiva, né? E a hora que tem a bola, consegue pôr a bola no chão, evoluir, em alguns momentos roubar a bola. Como é bom o Júlio César, né? O Júlio César é um jogador tático demais. Ele vem na recomposição, rouba a bola, sai no contra-ataque. Ele é um jogador muito importante para esse esquema do Mozart, que deu muito certo no primeiro tempo. Agora, o Marcelo Cabo é um cara experiente, é um cara estrategista. Provavelmente ele vai voltar diferente para o segundo tempo. Então o Mozart precisa de algumas alternativas para que, se vier neutralizar essas jogadas do Guarani, ele possa ter outras para tentar surpreender. Gostei do Guarani no primeiro tempo, viu, Edu? Muito bem, 0-0 aí no Majestoso, meu caro CH, como é que estamos aí? E o menino, como é que é? O Elvis estava inscrito, mas nem no banco tá o Elvis nem no banco, CH? O Elvis não veio nem para o banco, ainda está se condicionando fisicamente, terminou o primeiro tempo 0-0, a Ponte teve 60% de posse de bola, teve 12 finalizações contra 2 do Náutico, mas a principal oportunidade no primeiro tempo foi um chute de fora da área, um lance fortuito, um lance avulso, aonde o Jobson chutou muito forte e a trave a bola pegou na trave direita do Kaique França, e foi o melhor momento da partida. Mas a Ponte teve mais escanteio, mais posse de bola, mais bolas roubadas, enfim. A Ponte fez um primeiro tempo organizado. Faltou o acabamento. Faltou a penúltima e a última bola, como sempre. Luca faz muita falta. O Fecim foi o pior homem do primeiro tempo, e de novo o Amaralzinho e o Léo Naldi comendo a bola no primeiro tempo. Tá organizado, tá jogando bem, um bom público no Majestoso, não sei quanto no olhômetro, mas tem uma boa presença de público. A Ponte jogou bem, mas precisa fazer o gol. Continua a partida perigosa, mas repito, um primeiro tempo ok da Ponte no Majestoso, Edu. Olha, 0-0 Chapecó, 0-0 Majestoso, CSA 0, Cruzeiro 1, intervalo, 21h30, Novo Horizontino Operário, hein? E termina o primeiro turno, hein? Termina hoje o primeiro turno da Série B. Nesse momento, Ponte 16ª está indo para 20, Guarani 19º com 18, com esse empate, não mudam de posição Ponte e Guarani, tá bom? Já, o Tigrão vai comentar tudo 0-0. Teve trave no Guarani, teve trave na Ponte também, né? No gol da Ponte, no gol do Guarani.
Mas vamos lá, Guarani bem melhor. Tigrão vai comentar. Tigrão vai explicar tintim por tintim. Agora, 19h54. Bandeirantes. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Fita asfáltica alumínio 90 centímetros por 10 metros Traico, somente R$ 219,90. Acima de 5 fitas, apenas R$ 209,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Futebol é com a Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ô, Matheus Bonfim, lá em Brumado, na Bahia, nos ouvindo. Ô, muito obrigado. Eu acho que todos concordam. O lance principal desse primeiro tempo, Chapecoense 0, Guarani 0. A cabeçada do Isaac. 30 minutos, Isaac fazendo a estreia, estava no Vasco, pertence ao Grêmio, e aí o amigo Batista vai narrar assim. Júlio César, de perna direita, serviu a Bruno José, meteu cruzado na área, subiu o toque de cabeça, Isaac, e defendeu Saulo. Cruzamento perfeito de Bruno José na cabeça do Isaac. Ele deu uma testada firme de cima para baixo. Muito bem, Saulo. De cima para baixo. Saulo é espetacular, gente. 0-0 aqui, 0-0 lá, em Chapecoense, Guarani, Ponte, Náutico, tudo 0-0. E agora é o Tigrão. Valdemir Gomes. Mas todos conhecem como Tigrão. Diga lá, Tigrão. Gostei, meu caro Edu Pinheiro. Um grande abraço a você. Outro, meu querido. Gostei muito do primeiro tempo do Guarani, o time está bem armado, o time está articulado. O Isaac participou pouco, ele está flagrantemente sem jogo, sem ritmo, lento, mas tem estampa, né? Cabeça erguida, pega a bola, vira, sempre tenta encontrar um companheiro bem posicionado e protagonizou aí o melhor lance do jogo. Por parte do Guarani e da partida como um todo, uma bela cabeçada, cruzamento do Bruno José.
Bruno José, que se posicionou hoje predominantemente do lado direito, às vezes houve uma inversão, ele caía na esquerda e vinha o Júlio César pelo lado direito, mas a maior parte do primeiro tempo mostrou essa configuração. Bruno José na direita, o Júlio César na esquerda, o Nicolas Careca centralizado e o Isaac chegando de trás. Volantes, o Vilela quase um terceiro zagueiro, o Rodrigo Andrade sem mobilidade, parece estar um pouco pesado, é natural, ficou um longo tempo afastado por contusão, vem voltando aos pouquinhos, tinha entrado em 2 pedacinhos de jogos, e depois de um longo período, essa é a primeira partida que ele inicia. Então está com um pouco de dificuldade para se movimentar, mas é sempre um jogador interessante, é sempre um jogador que clareia os espaços, é sempre um volante /meia vertical, que pega a bola e tenta se infiltrar, ou tenta infiltrar essa bola para algum companheiro que está evoluindo no sentido do gol. Então, é um 4-3-3 muito bem pronunciado, com Lucas, Ramon, João Vitor, Derlan e Gemerson fazendo a primeira linha, uma segunda linha com Vilela, Rodrigo Andrade e Isaac, e com Bruno José, Nicolas, Careca e Júlio César. Claro que quando o Isaac se infiltra, não é? O Guarani coloca 4 homens, às vezes 1 com a bola, efetuando assistência, e 3 dentro da grande área. O Rodrigo Andrade entrou pouco, até porque ele está poupando claramente energia, ele está dosando o seu desgaste, sem penetrar muito, sem aparecer muito à frente, sem buscar muito chegar na última linha, para ter pulmão, para poder recompor, para ter pulmão para ajudar na marcação, até porque de volante especialista mesmo, o Guarani joga com um só. Eu digo, cara especializado na marcação. E quem é esse cara? É o Leandro Vilela, porque o Rodrigo Andrade marca também. No caso do Isaac, ele, olha, honestamente, hein, marcação não é o negócio dele. Ele, pelo menos agora, nesse momento que ele está vivendo aí, depois de estar um bom tempo sem jogar, ele cerca, tal, gira, tenta acompanhar, mas ele está bem lento. Então, no meio-campo, precisou correr muito o Vilela e precisou correr até mais do que suas próprias possibilidades o Rodrigo Andrade, que certamente não termina a partida. Será substituído, vai sofrer um desgaste muito grande, tanto ele quanto o Isaac, os dois sem ritmo. Mas mesmo assim o Guarani foi melhor do que o seu oponente, o Guarani jogou mais do que a Chapecoense e poderia, minimamente, se a gente fosse assim, ó, vamos retratar o que foi o movimento geral de ações da partida, por aquilo que foi o primeiro tempo, nós teríamos sim que colocar pelo menos um gol de vantagem a favor do Guarani, que deveria estar na frente do marcador. Só que chances criadas e não convertidas não somam pontos e não alteram o placar. Já dizia o Samuel Rosa do Skank, bola na trave não altera o placar, porque se ela alterasse, quem estaria na frente seria a Chape, que teve uma única chance. Uma jogada muito bonita do Perotti, ele recebe na meia-lua 3 jogadores do Guarani a cercá-lo, espaço muito curto, ele está de costas, ele dá um tapa com a direita para a esquerda e de virada, estava de costas, virou batendo. E o Kozlinski foi só para sair na foto, foi só para cumprir a obrigação, já tinha tomado, mas caprichosamente ela explodiu no travessão. Esse um lance agudo, sim, a favor da Chapecoense. Mas no domínio do jogo, na tomada de iniciativa de jogo, na questão da propositura ofensiva, o Guarani foi melhor em todos esses quesitos. Gostei também do Jamerson, lateral esquerdo, que veio lá do Azures, do Paraná, que está estreando, marca bem e bola parada de escanteio do lado trocado dele, do lado direito, ele bate com veneno. Ele bate com o lado de dentro do pé, fechado, é um cara perigoso. O Agudo acho que não vai deixar aí o torcedor do Guarani ter muita saudade do Matheus Pereira, que foi embora lá para Portugal. Acho que não. Está estreando bem, não sentiu o peso da camisa, veio de uma Série D para um clube do tamanho do Guarani e ele, olha,
à vontade. Parece até que já está aí há um ano e meio. Eu gostei. Aliás, gostei mais dele do que o Isaac, das caras novas, apesar do Isaac, num lance pontual, ter protagonizado aquele momento mais agudo do Guarani, no sentido do gol, onde o Saulo fez uma defesa realmente extraordinária. Ele salta, no contrapé foi a cabeçada, e ele, num ato reflexo, abre o braço e consegue neutralizar, abre o braço esquerdo e no último recurso dá um tapa na bola. Deu rebote ainda, o Isaac ainda foi para ela, mas chegou um zagueiro e meteu para escanteio. Houve um choque com o Isaac, mas a bola já tinha sido acertada. Então o choque foi praticamente uma consequência da ação do zagueiro da Chape que procurou a bola. Esse é o primeiro tempo e eu espero que na segunda etapa o Guarani consiga manter a mesma personalidade e o mesmo padrão de qualidade que vai ganhar o jogo, desde que mantenha aquilo que mostrou no primeiro tempo, agora na segunda etapa. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. De novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. E vem o time do Guarani, bola aberta pela esquerda, Júlio César dominou pela lateral da grande área, arrumou, balançou o corpo, cruzou na área, Nicolas Careca bateu mal. Guarani correndo atrás de uma grande vitória, vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani começa a etapa final e não há alteração. Nem no Guarani, nem na Chapecoense para o segundo tempo. Os dois times, portanto, são exatamente iguais. Lembrando que a Chapecoense, há 13 minutos, teve que fazer uma alteração. Saiu Betinho com uma contusão muscular e entrou Lima, camisa número 32. Essa a única alteração, portanto, mas lá no primeiro tempo, no intervalo, ninguém mexeu. Domina tentando levar, vai para a grande área. Perotti dominou, encarou a marcação, ficou sem ângulo, tocou atrás. Claudinho, pé direito, cruzou na área. Bola viva, vem lá atrás, João Vitor para afastar. A bola correu no corpo do Isaac, mas deu sorte, acabou sobrando com a equipe do Guarani. Vem Júlio César, domina soltando o jogo, vem para Isaac. Isaac com o lado interno no pé direito, rolou para Bruno José, pé direito, cruzou, Nicolas Careca de cabeça, vai embora. Meteu a testa na bola, Nicolas Careca, cruzamento no Bruno José, tirando o goleiro, mas tirou muito. Tirou do goleiro, mas também tirou do gol. E mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta. E tem um jogador da Chape caído, hein? Tá sentindo ali, o Mailton tá caído. Necessita de cuidados médicos. Uma trombada, um choque ali, né? Dentro da área. Tá caído neste momento lá atrás, dentro da sua área, jogador da Chapecoense. Trombou com o Isaac, se eu não tiver equivocado, não, era o João Vitor. Os dois subiram, era um ataque da Chapecoense. E é o Christian, o camisa 7, que está caído. Ele sobe e no alto acabam trombando, também um acidente. Não houve nada, um acidente de trabalho mesmo. Os dois visavam a bola. E ele tomou uma pancada ali do lado esquerdo do tórax, em cima da costela, né? Isso daí dói uma barbaridade e ainda faz com que o caboclo fique sem fôlego. O cara fica puxando o ar assim, e não vem nada. Dá a impressão que ele está indo a óbito, mas depois enche de novo o pulmão e graças a Deus ele sai, está sendo atendido fora, mas vai voltar por enquanto. 0-0 teimoso na Arena Condá. O Guarani voltou com a mesma organização, tomando conta do jogo, não se incomodando muito com o fato de estar fora de casa. A Chape não consegue jogar e o Guarani comanda. Não é agudo, não tem tanta infiltração, mas fica com a bola e tem o controle da partida. Continuando assim,
vai ganhar em Chapecó. E aquela pergunta peculiar do narrador todo começo do segundo tempo. O técnico não mexeu. E você, Gleger, mexeria no Guarani para a etapa final? Ah, não, né, Batista? O Guarani está muito bem no jogo. Não mexeria, não. E para você, Tigrão, mexeria no time do Guarani? O técnico Mozart não mexeu. Não mexeria, mas daqui a pouco ele vai ter que mexer por questão física. No Rodrigo Andrade e também no Isaac. Domina o time do Guarani no campo de ataque, 4 minutos passados da etapa final, 0-0. Guarani tem a posse de bola pela direita, toca a bola no ataque, vai ficando com a bola Vilela. Para Lucas Ramon, ele encontra a marcação, a bola voltou na cabeça de Vilela, ele toca, mas erra o passe. Recupera a posse de bola, Marcelo Santos está caído. O jogo está paralisado e a falta para a equipe da Chapecoense. Quero mandar um grande abraço para o advogado Fernando Souza. Fernando Souza, que está completando aniversário. Mandou aqui uma mensagem. Hoje é meu aniversário e seria um grande presente o Guarani vencer com a sua narração. Sem esquecer que o ser humano nasceu para ser feliz. É isso aí, Fernando. Um abraço para você. Ele que é bugrino e é advogado, e ele está dizendo aqui, ó, 63 anos, sou da geração 59. Eu também sou da geração 59. Eu nasci em 59 e vou completar no próximo dia 21 de outubro 63 anos. Domina, se manda, vem pra bola, partiu Perotti, rolou, Claudinho, bola tocada, mal tocada, vai pra linha de fundo, tenta evitar a saída do time da Chape pela direita. Evitou a saída, mas entregou de graça. Opa, vai lá, Carlos Henrique, o bate pesado. Quando o Kaique França faz uma grande defesa, escanteio pro Náutico, 1. Segundo tempo, continua majestoso, 0-0, Ponte Náutico. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes, em Chapecó. Chapecoense 0, Guarani 0. Náutico tem duas grandes oportunidades. Começa melhor no segundo tempo, mas continua majestoso. Ponte 0, Náutico 0. Ainda a Série B, segundo tempo, lá no Repelé, empata o CSA, gol do CSA. CSA 1, Cruzeiro também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. O jogo ficou parado ali, ô Tigrão, o que aconteceu ali, hein? O que é que houve? Teve uma briga de bode. Pô, então é cabeça com cabeça. Exatamente. Né? Batendo a testa contra a testa do outro. O do Guarani foi o Nicolas Careca. Não é fácil bater com aquela careca lá, não. Pelo lado da Chapecoense foi o Bianchi. Aí os dois ficaram caídos, o juiz parou o jogo, mandou sair todo mundo. Primeiro o atendimento dentro de campo, depois fora. Mas, graças a Deus, os bodes sobreviveram. Qualquer plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial, contrate 100% online e sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br. Golquer escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Rodrigo Andrade domina, ele toca o jogo lá pela direita, não conseguiu dominar. Bruno José também não estava valendo porque o árbitro não havia autorizado o reinício da partida com cobrança de falta por parte da Chapecoense.
Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 983150103. Aeropisos. Domina o time da Chape, Matheus Bianchi, bate ele perto da direita. Lançou para Claudinho, não dominou, mas ele voltou, girou em cima do próprio eixo, jogada bonita. Recuperou a posse de bola, entregou para Léo, tocou para Lima. Lima se manda no campo de ataque, vem pela esquerda, bate rasteiro. Entrega na lateral para Fernando, Fernando para Lima. Lima para Marcelo Santos, ele recebe, domina, solta o jogo, vem para o campo de ataque, é Chapecoense. Na ponta direita, Mailton, pé direito, cruzou na área. Cabeça com cabeça de novo. Briga de bode. O que é? Briga de bode. Como é que é isso, hein, Tigrão? É quando eles vão e um mete a cabeça na cabeça do outro. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Esses choques de cabeça, eles sempre são preocupantes. Fico sempre lembrando no Wagner Bacharel, né? Jogando no Paraná, Campo Mourão. Teve uma partida que ele subiu, teve um choque de cabeça contra o centroavante. Falha a memória aqui do Atlético Paranaense. Acho que foi esse o jogo. E aí Paraná Clube ele estava. Ele estava no... Não, ele estava no Paraná Clube. Paraná Clube. E o jogo foi contra o Campo Mourão, né? É, foi lá. E aí, pancada na cabeça, tudo certo, tudo bem e tal. Não, beleza, pode ir para casa. Chegou na madrugada, uma forte dor de cabeça, correu para o hospital, um coágulo. Morreu por causa disso. É, tinha jogado no Guarani, grande zagueiro, faz muita falta. E aqui a briga de bode foi entre Derlan, o 34 do Guarani, e o 9, Perotti, o centroavante perigoso da Chapecoense. O juiz chegou pro Perotti e falou assim: tá tudo bem? Ele falou sim, fala seu nome. Ele falou Lewandowski. Ele olhou lá pro Marcelo Cabo e falou: ei, tira que já era. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois dessa cobrança de arremesso lateral, toma distância lá pela direita, Mailton. Levantou a bola na área, subiu Rodrigo Andrade, tira. Joga para fora, para a linha lateral, saiu, aliás, foi o Jamerson quem tirou de cabeça. É arremesso novo, arremesso exatamente no mesmo ponto. Arremesso, vem para a bola para fazer a cobrança, não. A bola saiu para escanteio. Escanteio, Mailton vai cobrar. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, chega, tira, afasta Jamerson. A bola não conseguiu chegar até Júlio César. Voltou lá atrás, tira outra vez Jamerson, pé canhoto, deu uma pancada, mandou lá na área adversária. E eu sigo com o giro do placar. Na Arena Condá, em Santa Catarina. Chapecoense 0, Guarani 0. Majestoso 8, segundo tempo, o Náutico volta melhor, mas a partida está 0-0, Ponte Náutico. Olha, Brasileirão empata o Fortaleza lá em Bragança, em Red Bull Bragantino 1, Fortaleza também 1, na Série B, segundo tempo de CSA 1, Cruzeiro também 1. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para Ribeirão Preto. E também você que está no YouTube, dá um like aí para nós, dá um like para nós, dá um joinha aí para nós. Muito obrigado, você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a grande audiência do Rádio Esportivo Campineiro. Bola parada lá pela direita, falta. Vem para fazer a cobrança o time do Guarani na marca de 13 minutos passados, etapa final. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Placar de 0-0. Guarani adianta as suas fileiras. Júlio César é quem vai bater.
Autorizado. Zagueirada do Guarani lá na entrada da área. Partiu Júlio César. Pé direito levantou na área. Subiu lá atrás. Vem Perotti de cabeça. Afasta Jamerson. Pegou o rebote. Tocou para Nicolas Careca. Pé direito cruzou. Em cima do Fernando. Fernando deu uma matada extraordinária com o peito do pé. Tirou. Mas erra o passe. Vem João Vitor, toca de cabeça, lançou no ataque. Vitor Ramos, tira, afasta. Vem Júlio César, toca a bola de cabeça. Veio o Perotti, tentou levar a bola espirrada, sobrou lá pela direita, se manda. Vem Bruno, Bruno José, partiu, levou na perna direita, preparou o cruzamento, está cercado, 2 a marcá-lo. Ele recua, vem chamando pela direita Lucas Ramon. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E vem o time do Guarani, Lucas Ramon para Júlio César, pé direito, cruzou direto, catou, largou Saulo. Em 2 tempos, pegou, largou, Isaac estava em cima dele. Em 2 tempos, pegou o goleiro da Chape. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Rodrigo Andrade tenta levar, ele perde a bola. Marcelo Santos dominou, partiu, pé direito, bateu a bola e desviou em João Vitor, foi fora. Kozlinski já tinha saído, a sorte é que bateu no zagueiro e a bola foi para fora. Pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Chapecoense bater pela esquerda. 16 minutos, etapa final. Ninguém mexeu no marcador até aqui, placar de 0-0. Vem para a bola, para cobrança de escanteio, o time da Chapecoense. Levantamento direto, Kozlinski. Chega de soco para afastar, tira a bola, volta Fernando. Ele domina, recolhe, toca o jogo no Claudinho. Ele partiu pela lateral da grande área, tentou levar, pedalou, meteu o pé canhoto, cruzou na área, passa por todo mundo. Vem Christian, pé direito, bateu Vilela. Chega, coloca o pé. Ela saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio, a Chape pressiona. Escanteio pela direita. Zagueirada do Guarani lá atrás. Vai para a bola, para a batida pela direita na marca de 16, quase 17, Mailton. Ele arma a perna direita, a bola no quarto de círculo. Zagueirada da Chape na área. Partiu, Mailton, pé direito, levantou na área, vem de cabeça lá atrás, afasta, tira João Vitor, voltou, dominou, perna esquerda, Lima, levantou na área, subiu lá atrás, Kozlinski, pega com enorme facilidade, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Chapecó, Chapecoense 0, Guarani 0. Majestoso 13, segundo tempo, continua Ponte Náutico 0-0. Segundo tempo no Rei Pelé, CSA 1, Cruzeiro também 1 e 20h30, Novo Horizontino e Operário no encerramento do primeiro turno. Bandeirantes. Alterações no time do Guarani em dose tripla. Saiu Rodrigo Andrade, entrou Madison, camisa número 98. Saiu Isaac, o estreante da noite. Daqui a pouco os comentaristas analisam a performance dele. Entrou Maxwell, camisa 71. E saiu Júlio César e entrou Iago. O Iago tem a camisa número 97. 3 alterações, Gleger, para você opinar e também para analisar o que é que fez o Isaac no jogo de hoje. Ele teve aquela chance, né, Batista? Uma chance muito boa, uma chance real de gol, que o Saulo foi muito bem no lance, né? Mas muito pouco, evoluiu pouco. Mas é um jogador que demonstra que a sequência, né, que as oportunidades, ele possa evoluir. Eu gostei da movimentação, mas como disse o Tigrão e eu concordo, é nítido, né, a falta de ritmo de jogo. Tá faltando quilômetros rodados aí pro Isaac, né?
E as substituições do Guarani agora deixam o Guarani um pouco mais defensivo. Vamos ver. Vamos ver o que preparou aí o Mozart, que coloca agora o Iago, que é um jogador de velocidade, no lugar do Júlio César. E para você, Tigrão, as alterações em dose tripla no time do Guarani, alterações do Mozart. Bom, o Júlio César eu não teria tirado ainda. E o Rodrigo Andrade e o Isaac saem. Lembra quando você me chamou? Você teria mexido? Pergunta clássica de intervalo. Você teria feito alguma alteração? Não. Mas certamente ele vai ter que tirar o Rodrigo Andrade e o Isaac. Bingo. Os dois demonstraram falta de ritmo, falta de um melhor condicionamento físico e agora saem. Veja bem, o Madison, ele é mais marcador do que o Rodrigo Andrade. Agora o Maxwell é mais ofensivo do que o Isaac. E o Iago é mais veloz do que o Júlio César. Então veja, vamos ver quem é que vai se posicionar ali, né? Entre os três atacantes e os volantes, para tentar fazer essa bola chegar com qualidade. Porque agora o Guarani perdeu completamente aquela questão da qualidade de toque de bola e de transição no meio-campo. Tanto com o Rodrigo Andrade, quanto também com relação ao Isaac. Vai lá, eu já concluo o Guarani no ataque com o Iago. Iago domina, o time do Guarani desce pela ponta direita. Iago já foi absorvido, tragado pela marcação do Fernando, que tomou dele com enorme facilidade. Conclua o raciocínio. Então veja só, Bruno José continua. Nicolas Careca continua, Iago e Maxwell. 4 atacantes e 2 volantes. Vamos ver quem é que vai tentar fazer esse negócio chegar com qualidade lá na frente. Mas é mais ofensivo o Guarani depois das alterações. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21,5 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Chapecó, Santa Catarina, Chapecoense 0, Guarani 0. Alô, CH. Nesse momento a Ponte muda, sai Formiga, entra Bernardo. Segundo tempo, 17, 0-0, Ponte Náutico. Continua em segundo tempo, dissesse a 1, Cruzeiro também 1, Ponte, 16ª tá indo para 20, Guarani, 19º tá indo para 18. Bandeirantes. Partiu o time do Guarani, vem com Maxwell, arrancou por dentro, aterrado, o árbitro parou, marcou falta. Matheus Bianchi está agraciado com cartão amarelo. Amarelo para Matheus Bianchi, ele matou a evolução do Maxwell, que descia em alta velocidade, vertiginoso. Pela esquerda no campo de ataque, foi abalroado pelo Matheus Bianchi, está amarelado, o camisa 38 da Chape. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br, em um clique. Você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Vai Saulo orientando a barreira. Saulo que joga com luvas cor amarelo-limão. Vem pra bola, pra batida, 23 minutos, Maxwell, autorizado, é cobrança de falta, Guarani que joga todo de branco, partiu Maxwell, pé direito, bateu, nossa, mas bateu muito mal, bateu de perna direita, a bola, primeiro fraco, segundo, eu acho que ele pensou que o gol estava bem mais pra lá. Tirou do goleiro, mas tirou uns 30 quilômetros do gol também. Péssima cobrança do Maxwell. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região. Pelo menor preço, confira, visite a loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais.
23, quase 24. Estamos ultrapassando a metade do segundo tempo. Isso sem o additional time, evidentemente. Domina, vem pela esquerda, recolhe Fernando, vem, sai da marcação, vem por dentro. Recolhe, domina, bate de perto à direita, tenta uma cavadinha. Perdeu, ganhou na sequência, vem Marcelo Santos, o Marcelo quebra linhas. Acelera, toca a bola pela direita no campo de ataque. Mailton vem para cima da marcação. Bruno José na recomposição ainda. Mailton, 2 a cercá-lo. Fica difícil, não consegue penetrar. Recua para Léo, zagueiro domina. Recebe, toca o jogo dentro do círculo central para Vitor Ramos. Na lateral para Fernando, ele bate, levanta, ele aperta a canhota pela meia. O time do Guarani cerca lá pela direita. Vem Lima. Domina, toca para Christian, vem, tentou levar, errou o passe, recupera o time do Guarani a posse de bola. Vem para Lucas Ramon, tentou levar, chegou Lima, chegou Marcelo, jogou contra o corpo do Iago. Daí o arremesso lateral lá pela esquerda e a Chape vai mexer. Já vai trocar a Chape. 25 minutos, Mailton sentiu, tá saindo, hein? Entrou Ronei no lugar do Mailton, camisa número 15. E vai sair também no ataque o Claudinho, está saindo 49. E entrou o número 20, Luizinho. Portanto, 2 alterações no time da Chape. Uma por lesão e outra por cansaço. Saiu Mailton, 12, entrou Ronei, 15, saiu Claudinho, 49. E entrou Luizinho, número 20. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag. Depois esse ataque eu continuo, porque vem Matheus Bianchi, dominou, rolou lá pela ponta direita, vem pra bola, tentou levar Ronei. Recolhe, levou pra linha de fundo, tentou o cruzamento, Jamerson. Chegou fechando na bola, tocou nela. Ela saiu, foi embora pra fora pela linha de fundo, rente ao pau da bandeira. É escanteio pela direita para Chapecoense bater. 26 minutos passados, etapa final. A Chape vem na bola parada. Momento de expectativa, é perigo contra a meta defensiva de Kozlinski. Escanteio, a Chape vem, partiu, bateu de perto a canhota, a bola na área, tocou de cabeça, a bola foi embora. Dentro da área, Vitor Ramos. Subiu, meteu a testa e estava pressionado, caiu na sequência, a bola foi embora. Pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Condá, Chapecoense 0, Guarani 0. 23, segundo tempo, continua, Ponte Náutico 0-0. Ainda a Série B, segundo tempo, CSA 1, Cruzeiro também 1, Brasileirão 21h30, Corinthians e Coritiba, Santos e Botafogo. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Participe pelo 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Derlan, ele ultrapassa a linha na metade do campo, ficou indeciso, sem saber o que fazer com a bola, aparecendo um cachorro que corre atrás do carro. O carro para e ele fica sem saber o que fazer, né? Olha para cá, olha para lá. E aí sai disfarçando, recua a bola lá para o campo de defesa. Kozlinski tocando para Derlan, Derlan para o Kozlinski. Esse jogo improdutivo. Guarani toca a bola no campo de retaguarda. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Vamos lá, Gleger, metade aí do segundo tempo. Como é que tá o jogo, hein, Gleger? Para mim o jogo tá equilibrado, né, Batista? Tá muito equilibrado. Você vê que a Chapecoense, ela equiparou aí as ações ofensivas. Chega em alguns momentos. O Marcelo saindo um pouco mais, né? Um jogador um pouco mais agudo agora. Mas o Guarani tá bem postado, na minha opinião, bem organizado. Precisa ter um pouquinho mais de evolução ofensiva, né? Para tentar ganhar o jogo. Você vê que no primeiro tempo teve 3 grandes oportunidades, né? Que pararam aí no goleiro Saulo. E no segundo tempo criou menos. Não conseguiu criar com tanta eficiência. Agora, pode ser que uma bola aí o Guarani consiga fazer o gol, mas tem que ter um pouco mais de ofensividade. As mudanças, até o momento, não surtiram efeito. Derlan saiu lá atrás jogando, levanta para Nicolas Careca, ele escora, faz o pivô para Maxwell, dominou, manobrou, foi para cima da marcação, a bola reboteada caiu com Madison pela direita, virou para Lucas Ramon, pé direito, cruzou na área, Bruno José de cabeça, tira o zagueiro. Preciso no corte lá atrás o Léo para afastar e arma o contra-ataque. Lançou para Christian no campo de ataque. João Vitor chega para tirar. Mandou para fora para a linha lateral. Detalhe no ar. O Guarani tem que ficar esperto com esse baixinho que entrou aí, esse Luizinho, número 20, canhoto. Ele é diferente, hein? Ele pega a bola, parte para cima quando ele a tem dominada e ninguém se apresenta. E quando alguém se apresenta em boas condições de receber, ele mete a bola comprida. Então, eu percebo o Guarani acéfalo completamente, com muito pouco poder de criação no meio campo. Vai lá. Arremesso lateral, Fernando levantou na área, Perotti não conseguiu pegar, Christian também não, Madison foi aterrado. A entrada na área, falta para o Guarani bater, concluindo o Tigrão. E já que o Guarani é o índio, tem muita flecha e nada de arco. 4 atacantes, sempre um tenta voltar, o Madison está tentando sair com a bola, não tem qualidade para isso, pode até num lance pontual aí sair o gol, claro. Guarani tem 2 jogadores velozes para o contra-ataque. Domina o time do Guarani, Bruno José entrou na área, Marcelo chega para tirar, Marcelo Santos tomou, tirou com enorme facilidade do Bruno José. Armou Luizinho, girou, tentou levar, o árbitro parou, marcou falta. A informação, Edu. Olha, Brasileirão, gol do Internacional, Inter 1, São Paulo 0 lá no Beira-Rio, gol do Flamengo, hein? Flamengo 1, Juventude 0 e terceiro gol do Atlético Paranaense. Atlético do Paraná 3, Atlético de Goiás 0. Luizinho, o cara é liso, mas feito uma garrafa ensaboada. Passou pelo Maxwell e aí para matar o contra-ataque o Jamerson chegou cometendo a falta e tomou cartão amarelo. Está amarelado Jamerson, amarelado, portanto, lateral esquerdo, camisa número 83. Eu tô na dúvida se foi ele pela falta ou se foi o Derlan por reclamação. Olha o Guarani. Domina o time do Guarani, Vilela invadiu o campo de ataque, tentou levar na dividida. O árbitro já paralisou, marcou falta. Marcelo está sentindo o pé esquerdo. A verdade é que, segundo tempo, o jogo caiu de bico, né? Tombou. O cartão foi para o Derlan. Então eu marquei certo aqui. Quem fez a falta, evitando o contra-ataque, foi o Jamerson. Mas o Derlan ficou enxuriçando. Agora, tem um monte de cara aí com cãibra, fazendo careta, aquela dor, e chega caindo, e tenta passar a bola deitado. O jogo é, nesse segundo tempo, muito inferior àquilo que vimos na primeira etapa. E agora vem Venuto. Lucas Venuto está dentro. Está fora o jogador Bruno José, número 17, está fora. Venuto é o 77, está dentro. Essa a 4ª alteração do Guarani. Lucas Venuto, 77, entrou o cara que vai marcar o gol da vitória do Guarani. Lançamento de bola no campo de ataque, a bola para a linha lateral, é arremesso, mas o arremesso é da Chapecoense. E tem um cara da Chapecoense lá, o Perotti, tá caindo parecendo uma cobra que tomou uma paulada na cabeça. Gira para cá, gira para lá, a cobra joga a cabeça, depois joga o rabo. E é isso que está fazendo o Perotti.
dizendo que deram uma porrada nele, acertaram ele, bateram na cabeça, bateram no pé, na linha de cintura, arrancaram uma perna dele e também levaram um braço. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare, escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Segundo tempo, Menino Eliel vai fazer a sua estreia no lugar de Da Silva. Jogo equilibrado, 30 minutos, 0-0. Ele é o menino da base. Mark Eberlin fez uma extensão no contrato dele. Aliás, fez o primeiro contrato como profissional até final de 2025. Ele marcou 15 gols. 15 gols na temporada e marcou 11 gols no Campeonato Paulista Sub-20. Entrando, portanto, Eliel. Domina, vem Roney, partiu, lançou a bola para Luizinho no meio de dois. Tentou levar, não conseguiu, é arremesso. Arrumou um arremesso lateral. Vem pela direita, Roney está autorizado para repor para o time da Chapecoense. 0-0 o jogo. Autorizado. Roney, usando a força do braço, lançou lá para dentro da grande área. Chega a marcação, não está valendo nada. O árbitro já paralisava, marcando uma falta em cima do Jamerson. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35:40 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Arena Condá. Chapecoense 0, Guarani 0, CH. 31, segundo tempo, 0-0. A Ponte em cima, pressiona o Náutico. Olha, empata o São Paulo no Beira-Rio, em Nicão. Primeiro tempo, Inter 1, São Paulo também 1. E na Série B, continua segundo tempo, CSA e Cruzeiro 1-1. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7, faixa estendida para Campinas. Ribeirão Preto recebe a faixa estendida 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um joinha aí para nós. Dê um joinha para nós. Dê um like. Dá um like aí. Meta o dedo. É isso aí, ô Gleger. Fala aí. Chama aí. Dá um like aí, pô. Dá um joinha aí, ó. Aperta aí. Ativa as notificações. Dá um like aí, pô. Dá um like aí. Pô. Precisando de acabamento para sua obra? Aeropisos é o lugar. Porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. Entregas em Campinas e toda a região. Siga as novidades no Instagram, @aeropisos. Vem embora o time da Chapecoense. Luizinho partiu lá pela ponta direita, virou por dentro, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu de longe, pé canhoto, Luizinho. Bateu firme, a bola passou por cima do gol, pela linha de fundo, foi embora. A 1,5 metro acima do travessão, é tiro de meta para o Guarani bater. E aí, Tigrão, 37 minutos. Vai ter uns 4, 5 de acréscimo. Ainda dá para o Guarani vencer esse jogo, é melhor segurar um empate. Não, tem que ir para cima, né? O time da Chapecoense é muito limitado, mas o Guarani cansou, né? O Guarani diminuiu muito a sua intensidade. Deveremos ter aí uma pressão final da Chapecoense, que vai se expor. E o Guarani tem dois velozes agora aí. Tem o Iago e tem também o Maxwell. Dois jogadores de velocidade mesmo. Num contra-ataque pode resolver o jogo, mas não pode afundar demais lá atrás, não. Olha o Iago aí em velocidade. Domina Iago pela esquerda, se manda o time do Guarani. Abriu na bola, levantamento, bola cruzada do Maxwell. Chega Vitor Ramos para afastar, tira. E depois, na sequência, a falta para a Chapecoense. Claudinho Baixinho é bom de bola, hein? Pô, ele matou dominando e já jogando no chão. Patindo com a bola. Já vertical e foi derrubado de novo. É bom de bola. Não sei como que estava no banco num time tão limitado como esse da Chape.
Perotti tá indo embora, né? Tá cansado, 39, Jonathan tá entrando no time da Chapecoense. Mais uma alteração no time da Chape. O Batista quer reduzir o valor da sua cota de energia, sua conta de energia em até 95%. Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Essa é uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Pois não, CH, sua informação. Aqui saiu renda e público. Público pagante no Majestoso, por enquanto 0-0. 5.179. Não pagante, 619. Público total, 5.798. Para uma renda no Majestoso de R$ 71.165. Repita o público, CH. Público total, 5.798 telespectadores, ouvintes da Bandeirantes e todo mundo que está no Majestoso. Placar de 0-0, o time da Chapecoense domina pela direita, Jonathan recolheu, fez o passe, abriu lá pela ponta canhota, 40 minutos da etapa final, placar de 0-0, lançamento, entrada na área, Luizinho, pé canhoto, bateu, vai embora! Perna esquerda, ele se lamenta, bateu uma bola venenosa com curva. Kozlinski só olhou, ela passou raspando o poste, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. E você, acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Mexeu. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Arena Condá, Chapecoense 0, Guarani 0. 37, segundo tempo, continua no Majestoso, Ponte Náutico 0-0. E a Ponte vai ficando na 16ª com 20 pontos, Guarani 19º com 18. E no sábado, hein, começa o segundo turno, Grêmio e Ponte em Porto Alegre, domingo 11 horas no Brinco, Guarani e Brusque. Cartão amarelo para Léo. Léo foi amarelado, tá amarelado, portanto, número 3 da Chapecoense. Roney, autorizado, cobrando arremesso lateral, levantou na área, na jogada ensaiada que não se concretizou. Tira o time do Guarani, pois não, o Tigrão, alteração na Chape. Christian 7 foi embora, Alisson, número 10 está dentro, olha o gol do Guarani aí. Domina, se manda no campo de ataque, Venuto, partiu, meteu o pé direito, bateu, bola cruzada, tocou na defesa, voltou, dominou, Madison rolou, erra o passe no ataque, o time do Guarani. O Madison, vá tomar banho na soda, pô. Sozinho. É impressionante, sozinho, o Guarani despejando potência. E o Madison faz isso daí. Eram 5 contra 3. Estava desenhado o gol no contra-ataque. Porque a Chapecoense agora se descuida um pouco. Vai pro tudo ou nada. Mas o Madison vai dominar a bola e chuta com os dois pés juntos. E devolve a posse de bola de graça. Jonathan dominou, pé direito, bateu, Kozlinski subiu para pegar. Pega firme lá atrás, um chute fraco, mas desviou na defesa do Bugre. E o Kozlinski fez a defesa. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Chame pelo WhatsApp 19, o código de área, e o número 999-357534. Atacado Obra Já. O tempo vai passando, 43, a Vilela.
Abre o jogo lá pela ponta direita, se manda, vem na bola, Ramon levantou para Nicolas Careca, subiu lá atrás, afasta Léo, tira. A bola voltou, dominou pela direita, se manda no campo de ataque, tentando a passagem, Venuto, rola a bola, vem pela direita, Vilela faz o passe da direita para a esquerda, vem para Jamerson, abriu para Maxwell, dá um tapinha de perto da direita, solta o jogo para Madison por dentro, abriu na lateral, Jamerson, pé canhoto, cruzou a bola, passou pela cabeça do Nicolas Careca. A Chape chega para tirar, o árbitro para, marca falta. Vilela, cartão amarelo para ele, entrou numa pegada muito forte. Entrou numa carrinhada selvagem, tá amarelado Vilela. Camisa 31, você, CH. Em cobrança de escanteio de Fecim, uma jogada ensaiada. O Fábio Sanches preparou e quem fez o gol? Eliel, menino Eliel, 17, faz Ponte Preta 1, 0 para o Náutico. Depois de uma sequência muito grande de chances, o menino vai para a galera, arranca a camisa, é gol da Ponte, é gol do menino. Eliel, 1-0 Macaca Batista. Eliel, menino da base, garoto, que recebeu destaque no meu Twitter de hoje. Eliel Christian, 19 anos. É isso mesmo, é Christian, não tem o S. Eliel Christian, 19 anos. Marca o gol da Ponte Preta contra o Náutico, contrato com a Macaca até 2025. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, senhor Batista. E tem oferecimento? Ah, sim, de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. A Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate-te 100% online e sem burocracia. Qualquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Qualquersaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol, reduz a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Cobrança de escanteio, então tá valendo. Na área, Vitor Ramos comete a falta. Falta na defesa do Guarani, falta lá atrás, falta pro time do Guarani bater. Ele cabeceou a bola, mas chegou empurrando tudo, bem marcada a falta. Estava nela o Kozlinski, sem maiores consequências, mas andou bem a arbitragem. Segundo tempo horroroso, hein? Horroroso o segundo tempo, depois das mexidas. Pode até aí, né, num lance isolado, sair o gol, o futebol tem disso. Mas depois das mexidas, o Guarani sumiu em campo. Sabe por quê? Porque ficou um divórcio muito grande entre os volantes e 4 atacantes lá na frente. E a bola não chegou mais. Os laterais também diminuíram a intensidade, sobretudo o Jamerson, que desceu mais no primeiro tempo do que o Lucas Ramon. Então, segundo tempo muito pobre, e a Chapecoense também é um time fraco, hein? Em casa, quando não tem a possibilidade de contra-atacar, como quando joga fora, é um time com baixíssimo aproveitamento dentro do seu estádio. E tá aí agora explicado o porquê. O Guarani tem uma falta que o Jamerson vai bater lá dentro, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Vamos até 49, pode ser agora. Jamerson, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tirando o Vitor Ramos. A bola caiu reboteada com o Fernando, ele tenta sair jogando. A bola foi para a linha lateral, é arremesso lateral, Venuto quer pressa e fica enxuriçando ali o camisa 10, Alisson.
Cobra, arremesso lateral, Matson bate, levanta, ele perto à direita, na inversão de jogo. Da direita para a esquerda, vem para Maxwell. Recebeu, dominou, tentou o drible, passa pela marcação. Abriu na lateral pela direita, 48. Vem Lucas Ramon, cruzou em cima da defesa da Chapecoense. Tirando e afastando, a Chape vem para o contra-golpe. Jonathan abriu para Luizinho pela direita, levou. Jamerson joga as pernas por baixo, tira. E a bola vai para fora. Tiro de meta. O último toque foi do jogador Luizinho da Chapecoense. Jogadores do Guarani lá atrás agora vibram com essa chegada do Jamerson. E o árbitro vai terminar a partida. Apita o árbitro. Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. Termina o jogo. Nicolas Careca cai de joelhos. Agradece a sua proteção, agradece aos céus. Time do Guarani consegue um ponto. Um ponto é ruim pela situação, pela necessidade do Guarani. Mas um ponto fora de casa sempre tem que ser comemorado. Guarani tem que fazer a lição de casa, ganhar os pontos em Campinas. Alô, CH, tempo e placar do jogo no Majestoso. Vamos a 50 minutos, agora 45 e 23. Ponte na frente, 1-0. Gol do Eliel. Menino Eliel Christian. Eliel Christian, 19 anos. Ganhou a primeira oportunidade. Saiu do banco para marcar o gol da Macaca. Placar de 1-0, a Ponte está vencendo no estádio Moisés Lucarelli. Vem aí, na sequência, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Meus amigos, 0-0 em Chapecó, 1-0 Ponte aqui, finalzinho a Ponte, CH acompanhando. Nesse momento o Guarani 19º com 18 pontos, termina o turno como penúltimo colocado. Mais um detalhe, hein? Os da frente, Náutico vai perdendo, o CSA vai empatando, o Ituano acabou empatando, foi para 20 pontos. Quer dizer, existe a possibilidade, em caso de vitória do Guarani, no domingo pela manhã, contra o Brusque aqui, de sair da zona de rebaixamento, dependendo também de resultados. A Ponte, nesse momento, 14ª com 22. Vamos ver como é que vai terminar, porque o Operário ainda vai jogar para fechar o turno, ainda vai jogar, né? O jogo é contra a equipe do Novo Horizontino em Novo Horizonte, tá? Olha, nos acréscimos lá em Maceió, CSA 1, Cruzeiro também 1, e 21h30 repetindo, Novo Horizontino e Operário para fechar o turno, tá? Olha, gols aqui no Brasileirão, acabou, hein? Goiás 2, Fluminense 3, gol do Bragantino e encerra o jogo. Red Bull Bragantino 2, Fortaleza 1. O Flamengo marca o terceiro gol, Flamengo 3, Juventude 0, primeiro tempo. Segundo tempo de Atlético Paranaense 3, Atlético de Goiás 0. E o Internacional marcou o segundo gol. Tá indo pro VAR, por enquanto o Inter 2, São Paulo 1, 21h30, Corinthians e Coritiba, Santos e Botafogo. Vamos lá então, vamos comentar, ô Tigrão. 0-0, segundo tempo, você disse, foi horrível, só um lance do Luizinho da Chapecoense, 40 minutos, que ele dá uma limpada, entrada da área, bate na zaga e vai pra fora. Gente, durante toda a partida, o goleiro Kozlinski do Guarani não fez uma defesa, porém, teve um chute no travessão do Guarani a 39 do primeiro tempo com Perotti. Em compensação, no primeiro tempo, 3 boas defesas do goleiro Saulo da Chapecoense. Vamos lá. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Chapecoense 0, Guarani também 0. O jogo se salvou pelo primeiro tempo e o Guarani foi melhor do que a Chapecoense. Se nós tivéssemos que apontar um vencedor pelo primeiro tempo da partida, esse vencedor seria o Guarani Futebol Clube. 3 grandes defesas do Saulo, o Guarani com autoridade, ficando com a bola, propondo o jogo ofensivo e jogando à vontade, não estranhando o fato de estar jogando fora de casa. Segundo tempo, a partida derreteu, né? A Chapecoense, que não tem força ofensiva, que joga sempre
de forma reativa e no contra-ataque, tentou algumas ações, tentou empreender um sufoco para cima do Guarani, mas a bem da verdade não conseguiu sufocar a equipe campineira. Tanto é que o Kozlinski, em termos de defesas importantes, nenhuma. Então o Guarani, que teve uma boa intensidade no primeiro tempo, depois das alterações, quando saiu o Rodrigo Andrade e Isaac, e entraram o Madison e o Maxwell no lugar deles, aí sumiu. Por quê? Porque o Guarani já tinha Nicolas Careca, tinha Bruno José, tinha Júlio César, aí vem com o Maxwell, aí acaba, obviamente, criando uma situação de 4 atacantes, criando uma situação de 4 homens que não voltam para tentar entrar com essa bola dominada do meio campo para frente, e ficou com 2 volantes meramente marcadores, o Madison e o Leandro Vilela. Então se estabeleceu um hiato muito grande, se estabeleceu uma distância gigantesca entre o meio-campo e o ataque, e isso, obviamente, fez com que o Guarani não chegasse mais. Então, é uma tese que eu sempre cito aqui no microfone da Bandeirantes, que nem sempre, né, um excesso de atacantes, nem sempre uma quantidade maior de homens teoricamente ofensivos é suficiente para que o time tenha uma força ofensiva. Ou seja, o excesso de flechas contra a ausência de arcos faz, evidentemente, com que a bola fique distante demais do compartimento ofensivo, fica todo mundo procurando, mas ela não chega. Esse foi o jogo que eu vi no segundo tempo, fraquíssimo, num 0-0 que se justificou pela primeira etapa e não pelo primeiro tempo. Eu já concluo. E aí, CH, terminou? Com gol de Eliel, Tigrão, a 39 do segundo tempo, deu macaca. O menino Eliel foi para a rede. Ponte 1-0 para o Náutico. A Ponte termina o primeiro turno com vitória, Tigrão. Tá aí, Carlos Henrique daqui a pouco vem com maiores detalhes dentro do nosso jogo aberto, sob o comando do Edu Pinheiro, referente à vitória da Ponte no estádio Moisés Lucarelli, fazendo 1-0 para cima do Náutico no finalzinho da partida. Retomando aqui o nosso raciocínio, dentro daquilo que nós vimos no primeiro tempo, eu, quando acionado pelo companheiro Edu Pinheiro no intervalo, eu disse o seguinte: se o Guarani conseguir manter o mesmo ritmo, se o Guarani conseguir manter a mesma postura para o segundo tempo, ele vai ganhar o jogo, porque ele foi nítida e flagrantemente superior à Chapecoense durante os primeiros 45 minutos. Só que, quando arriou, morreu fisicamente o Rodrigo Andrade, e o Isaac, com pouca mobilidade, mas dava ritmo ao meio-campo e fazia a bola chegar com um pouco mais de qualidade, também arriou e foi sacado. O Guarani foi um time previsível, com vários homens atuando à frente, mas sem participar do jogo e sem nenhuma criação no meio-campo, e também sem a participação dos laterais tentando fazer essa bola chegar. Dentro deste panorama, o 0-0 parecia inevitável, pela inoperância ofensiva e de criação do Guarani durante todo o segundo tempo, e também pela fragilidade, pela lentidão, pela falta de verticalidade da equipe da Chapecoense jogando em casa. Pelo primeiro tempo, acho até que o Guarani poderia ter saído vencedor, mas pela sua queda vertiginosa na segunda etapa, o 0-0, meu caro Edu Pinheiro, acabou contando, de certa forma, acho até que de maneira clássica, de maneira cristalina e espelhando com fidelidade aquilo que foi o fraco jogo, sobretudo pelo segundo tempo que vimos em Chapecó. Guarani 0 também para a Chapecoense. Escanteio para a Ponte Preta bater pela esquerda. Levantamento, bola cruzada na área. Fábio Sanches tocou de cabeça. Eliel entrou de cabeça, tocou, é gol! Gol! Desfraldado, preto e branco, sua cor. Ele é o garoto! A cobrança de escanteio, bola levantada na área. Fábio Sanches ajeitou de cabeça e de cabeça apareceu Eliel para jogar a
a bola no fundo do gol. Eliel surge do aço da base da Macaca para fazer o gol. Jogou a bola no fundo da rede. Eliel, foco, força, determinação, alta confiança para fazer o gol da Macaca no Majestoso. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. A exaltação da nação alvinegra. Eliel, 19 anos para marcar o gol da Macaca. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eliel, momento que está eternizado, o primeiro gol com a camisa da Macaca. Eliel, contrato até 2025. Eliel, 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 marca o gol da Macaca, o gol da vitória. Eliel, Eliel, ele, o autor do gol. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Ele é o Ponte Preta 1, Náutico 0, gol da Macaca na Bandeirantes. Muito bem, tá aí, portanto, Majestoso, Ponte 1, Náutico 0. Transmitimos também Chapecoense 0, Guarani também 0. Antes do Greger retomar, então, com a papa do Guarani, vamos com o CH, uma resumida dessa vitória. Gol do Eliel, marcado a 37. Público no Majestoso, 5.798. Público total, hein? 5.798. Renda, 71.165. O maior público esse ano. Antes era contra o São Paulo, 5.400. Hoje um pouquinho mais, 5.700, quase 5.800. O maior esse ano no Majestoso. Oi, CH, um pitaco do gol do Eliel aí, Ponte 1-0. Foi um gol muito importante. O Alisson e o Eliel, entraram super bem a 30 do segundo tempo. A Ponte acelerou o jogo. A diferença da partida, ela é notória nos números. Foram 22 finalizações da Ponte contra 6 do Náutico. Ponte meteu bola na trave no segundo tempo numa cabeçada do Alisson. Antes do gol, já havia perdido num peixinho, sozinho o Arthur na pequena área, que o goleiro do Náutico fez um verdadeiro milagre. O Náutico deu trabalho? Deu. No início, principalmente no segundo tempo. O restante do jogo foi tudo Ponte Preta. E o time realmente, com as mexidas do Hélio dos Anjos no segundo tempo, especialmente com a entrada do Alisson e também do menino Eliel, aumentou demais a qualidade e principalmente o poder de fogo do time, e a vitória é mais do que merecida, de um time valente que mais uma vez marcou muito, foi muito aguerrido, e no final da partida, aquele acabamento, aquela penúltima e última bola que faltavam, com as mexidas do Hélio dos Anjos, melhoraram e a Ponte venceu com autoridade e com justiça, Edu. Muito bem, um abraço para você, CH, até daqui a pouco. Olha o seguinte, antes de começarmos aqui nosso jogo aberto, para fechar assunto, Chapecoense 0, Guarani 0, que foi o nosso jogo comando. Alô, Greger Sorzinho, queremos ouvi-lo, hein? E se você gostou dos estreantes aí, o Jamerson e também do Isaac, hein, Sorzinho? Edu, eu gostei sim, principalmente mais do Jamerson, né? Jogador de personalidade, cara, gostei muito mesmo. Acho que ele foi muito bem, né? A gente sentia que poderia sentir o peso da camisa, né? Estreia num time grande, e ele foi lá e deu conta do recado, né? Tomou conta. Para mim, muito melhor do que tudo que fez aí o Matheus Pereira até agora. Jogador que, olha, promete muito aí nessa lateral esquerda do Guarani. Agora, o Guarani, pelo primeiro tempo, merecia um resultado melhor, né, Edu? Fez um grande primeiro tempo. Eu falava, inclusive, no intervalo, olha,
tem um treinador experiente lá do outro lado, os caras podem vir tentar neutralizar as jogadas, e foi o que aconteceu, né? O segundo tempo do Guarani realmente foi muito abaixo do que tinha sido o primeiro tempo, até porque a Chapecoense também mudou a sua estratégia, mudou o seu jeito de marcar, né? E neutralizou aí as principais jogadas do Guarani. Então foi um jogo muito igual, né? Muito igual mesmo, muito parecido. Mas eu ainda fico com a impressão que o Guarani merecia um melhor resultado. Pelo primeiro tempo que fez, né? Você vê que no segundo tempo o Kozlinski não fez nenhuma defesa, o Saulo também não, mas no primeiro tempo a Chapecoense teve uma bola na trave e foram 3 defesaças do goleiro Saulo. E o Guarani pelo menos poderia ter feito aí de 1 a 2 gols. Ou seja, mas o futebol é isso mesmo, né, Edu? A gente sabe como é que funciona, mas eu gostei pelo primeiro tempo. A única coisa que não me agradou foram as mudanças, né, as trocas. Não que ele tenha errado nas mudanças, não que ele tenha mexido num planejamento, mas assim, a evolução, né, eu acho que ele demorou demais para tirar o Bruno José também, poderia ter entrado com o Venuto um pouco antes, porque a gente percebe que o Venuto é um jogador de velocidade, ele colocaria 2 jogadores de velocidade, Iago e Venuto. A Chapecoense do meio para o final do segundo tempo veio para cima, tentando neutralizar, e sobraria para o Guarani o contra-ataque. E nós vimos, né, quem estava puxando o contra-ataque lá uma hora, o Iago, e aí deu no Madison, que era a hora de ele articular e de armar o time, ele tropeçou na bola, né? Tropeçou na bola e o Guarani acabou perdendo. Então, faltou realmente qualidade para o Guarani para tentar vencer o jogo, principalmente no segundo tempo. Olhando para o banco, é complicado, né? Você vê, não tem uma peça que você fala assim, ó, vai entrar e vai fazer a diferença. Ele tentou com aquilo que tinha, o Guarani dá mostras realmente de que precisa de reforços nesse jogo, porque tinha tudo para vencer o jogo, tinha tudo para, no segundo tempo, melhorar a intensidade, tinha tudo para, no segundo tempo, mudar a estratégia e novamente surpreender, como fez no primeiro tempo, mas infelizmente faltou qualidade e o Guarani, não que seja ruim o resultado, o problema é que o Guarani está lá embaixo na tabela, né, Edu? Sem empatar fora de casa, jogando lá em Chapecó, é um resultado muito bom. O problema é a situação do Guarani na competição, que fica mais uma rodada na zona de rebaixamento, nesse mar de atolo que não consegue sair e não consegue se livrar. Mas eu gostei, repito, gostei demais do primeiro tempo do Guarani, e se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria vencido a Chapecoense, Edu. Guarani agora, né, que eu disse, tem possibilidade, se ganhar do Brusque domingo de manhã, ele vai para 21 pontos, só que tem que torcer contra a CSA, Ituano, Operário, né, para que possa sair da zona de rebaixamento. O problema também do Guarani é em casa, no Brinco, só 2 vitórias, isso complica demais, né. Guarani hoje sem Giovanni Augusto, que continua se recuperando aí de lesão muscular. O Lucão do Break não viajou, dizem que está negociando essa situação, se sai ou não, vai para o Paysandu ou não. Majestoso, Ponte 1, Náutico 0, gol do menino Isaac, fazendo estreia da base, 19 anos, marcando aí a 38 do segundo tempo. E o Luca hoje não jogou, a Ponte não teve o Luca, não teve o Norberto, Danilo Gomes, não é? E também não teve aí a presença aguardada do Elvis. O Elvis que chegou meia do Goiás, mas não ficou ali no banco, né? A situação está regularizada, mas não foi relacionado. E também aquele atacante uruguaio, né? O Bárcia também já chegou faz tempo treinando, mas a documentação não ficou pronta. Repetido público no Majestoso, 5.798. Público total, 5.798. Renda, 71.165. É isso aí, Ponte 14ª com 22 pontos. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mas fica aqui o convite, hein? Você participando pelo WhatsApp, você no YouTube nos vendo, obrigado, hein? YouTube, você no AM 1170, você de Ribeirão Preto no AM 1270, você no AM faixa estendida, sim, estamos no FM em 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Vem aí o nosso jogo aberto, hein? Daqui a pouco a coletiva do Mozart, técnico do Guarani, depois, se der tempo, a coletiva também do Hélio dos Anjos, técnico da Ponte. Nós temos aqui o craque do jogo, temos o gabarito, jogador por jogador, tem a defesa e a sorte do jogo, hein? Olha, o que eu tenho aqui é só o primeiro tempo do Chapecoense 0, Guarani 0, hein? Os lances só do primeiro tempo, porque no segundo tempo realmente não aconteceu nada, tá bom? É isso aí, mas continue conosco, muito obrigado. Agora 21h13, aqui fechado.
Chapecoense 0, Guarani 0, Ponte 1, Náutico 0 e até já! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, o craque do jogo. Olha, a Coritiba do Hélio dos Anjos, daqui a pouco ao vivo, hein? Coritiba do Hélio dos Anjos, majestosa, Ponte venceu, Ponte 1, Náutico 0, lá em Chapecó, Chapecoense 0, Guarani também 0. Vamos lá pro nosso jogo que nós transmitimos, o craque do jogo lá de Chapecó. Oi, amigo Batista, o craque de Guarani, Sim, Chapecoense. Edu, fala que eu te escuto. Então, rapaz, diga lá, é por convicção, né? Ou por... É convicção que eu faço sem falar, né? Por convicção ou por... Exclusão. Exclusão. O seu voto do craque. Eu gostei muito do primeiro tempo do Guarani. Não gostei do segundo. O segundo tempo foi o circo dos horrores. Não gostei das alterações. Os caras entraram perdidos. Mas eu gostei do primeiro tempo. Então, pelo primeiro tempo, eu gostei muito desse lateral esquerdo, o Jamerson. É um chute potente, forte, cruzamento venenoso. Mas no segundo tempo ele despencou. Assim como também todo o time. Mas eu fico com a visão, ou seja, eu tenho um critério que é muito particular, né? Quando eu vejo pela primeira vez um jogador, se eu fico com vontade de vê-lo atuando um pouco mais, é que no meu critério, na minha visão, é bom jogador. E esse Jamerson eu fiquei com vontade de vê-lo atuando um pouco mais, e o voto vai para ele até para um incentivo. Ele está chegando agora, pertence ao Azures, time lá do norte do Paraná, Pato Branco, que é comandado pelo Marcelo. Marcelo, Real Madrid, né? Seleção brasileira, o lateral esquerdo. E ele que comanda esse Azures. E o Jamerson, para mim,
ficou à vontade de vê-lo atuando um pouco mais. Para mim, conceito bom, ele é o craque do jogo, Edu. Ok. Jamerson estreando, lateral esquerdo, hoje recebendo o voto do craque do jogo de Chapecoense 0, Guarani também 0. Ok, amigo Batista, um abraço, boa noite e até amanhã. Ô, Edu, um prazer inenarrável estar contigo. Amanhã estaremos na tela da Band das 12 até as 13 horas com a matéria completa dos 2 jogos, com a vitória da Macaca, o gol do Eliel, o garotinho Eliel, e claro, evidente, debatendo com os comentaristas, e também tem o Na Lata, que está fazendo grande sucesso. Valeu, Edu, um grande abraço, tchau. Tchau. É isso aí. Oi, Tigrão, vamos lá. 0x0, Chapecoense e Guarani, Ponte 1, Náutico 0. O craque do jogo do Guarani, o Jamerson, estreante, primeiro voto, Tigrão. Olha, por exclusão também, o Jamerson entrou numa fogueira danada, ele vem de uma Série D. O Guarani num momento muito delicado, penúltimo colocado da competição. E ele chegou esses dias aí, acho que há 2 ou 3 dias. O Matheus Pereira foi embora, foi para o futebol português e o Eliel contundido, ele já entra jogando. E entrou muito à vontade, entrou com muita personalidade, fez um bom primeiro tempo, não só ele caiu no segundo tempo, o time todo perdeu intensidade, perdeu aquele elan, perdeu aquela aproximação que nós vimos até de qualidade na primeira etapa, mas pelo primeiro tempo que ele fez e principalmente, né, pelas circunstâncias do jogo, por não ter se abatido com a fogueira à qual foi submetido, eu também voto com um conceito regular em Jamerson, o craque do jogo. E para você, Gleger, o craque? Eu acompanho os relatores. Jamerson, conceito regular, o craque do jogo. Jamerson estreou, lateral esquerdo, 23 anos, veio do Azures do Paraná, hein? É isso aí, é o craque do jogo, hein? 0x0. Majestoso 1x0 para a Ponte, e a gente volta com a ficha técnica, deixa eu ver o que mais, daqui a pouco a coletiva do Hélio dos Anjos, tem a defesa do jogo, tá? E tem o gabarito conceito jogador por jogador, agora 21h20. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. A
Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Telha metálica aço trapezoidal, 2,20 metros por 25 milímetros, calha forte, por apenas R$ 146,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Edu Pinheiro. Ok, Curitiba, duelo dos Anjos. Ponte venceu 1-0. Vamos lá então? Cartão amarelo. Vamos mexer no Thiago, mas eu não posso jogar com o Vamos ajustar aqui tecnicamente. Vamos colocar. Vou colocar o Bernardo. Olha lá. E quando tive o problema dos dois jogadores sentirem, os dois atacantes sentirem, aí eu também não vi, falei, vou fazer isso. Porque daqui a pouco, colocou mais um volante. Não é volante, ele é um segundo volante. Por isso mesmo que eu chamo a atenção dele, ele entra com a bola. O Alisson. Ok, Curitiba duelo dos Anjos. Público majestoso, 5.798, né? Temos um probleminha de internet aí, renda 71.165. O gol do menino Eliel entrou a 28 do segundo tempo no lugar do Da Silva. Foi a estreia dele, 19 anos, veio da base, já com contrato renovado até final de 2025. E acabou fazendo um lance descrito aí pelo CH, cobrança escanteio do Fecim. O Fábio Sanches, zagueiro, ajeita de cabeça. E o Eliel, no segundo pau, entra e tira do goleiro, entra mansinho, 1-0, lá no gol de entrada do Majestoso, tá? O Eliel. E daqui a pouco a ficha técnica, mais detalhes aqui também. Teremos aqui o nosso quadro, o gabarito, jogador por jogador. Vamos retomar aqui com o Hélio. Com esse grupo há praticamente 5 jogos atrás. Logo depois nós ainda empatamos um jogo em casa. E eu falei para eles, você entende? Que nós temos que fazer um grupo. Porque o maior problema que eu tive na Ponte até agora foi fazer um grupo. Não sou eu que sou dono da Ponte, não sou eu. Esse processo que eu sou radicalmente contra, você entende? De toda hora, para ir um jogador que eu quero, tem que trazer o empresário, quer empurrar 2, quer não sei o quê, quer empurrar 3. Não vai acontecer comigo. E com o presidente, eu e o presidente, nesse lado nós estamos pensando exatamente igual. Nós temos agora chegada do Barça, que eu senti muito de não ter condições, né? Não teve condições, estava treinando muito bem. Eu não ia iniciar com o Da Silva, eu ia iniciar com o Barça e o Nicolas por dentro e o Fecim pela esquerda. Tive que mudar o posicionamento, né? E a gente está chegando, o Matheus está me impressionando muito bem, zagueiro, está chegando o Elvis, que né, não precisa nem falar, é um jogador de série B do ano passado, com 10 gols e 11 assistências. Era o terceiro artilheiro do Goiás, os jogadores que fizeram mais gol do que ele. Foi o Nicolas, que é um belo centroavante, e o outro, Pedro Júnior, parece que não, Pedro Júnior não, outro nome lá, centroavante do Goiás. Então, tá chegando. E o presidente está querendo me dar mais um presentezinho. Ele falou comigo ali agora, você entende que está sujeito a ele me dar mais um presente. Uma negociação boa de um jogador que marca que eu falo, que pode marcar a evolução do grupo, não é isso? Mas eu estou deixando muito à vontade, nunca pressionei o clube por contratação, sempre foi muito bem discutido. Mas a única coisa que eu quero deixar bem claro nós estamos conseguindo formar um grupo. Nós estamos conseguindo formar um grupo. E eu mostrei para eles hoje que nós não tínhamos, desde quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos um vestiário tão alegre.
Um vestiário tão participativo. Devia ter no mínimo 7 jogadores aí que não foram nem relacionados. Os jogadores contundidos estavam aí. E para mim, futebol é isso. Para mim, futebol é você conseguir fazer um grupo, porque sem essa unidade de grupo, tudo fica muito mais difícil dentro de campo, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem qualidade. E eu fiquei muito feliz hoje, porque eu queria sim, eu queria vencer o jogo contra o Náutico. Eu queria vencer o jogo contra o Náutico, não pela instituição. Por 2 pessoas, 3 pessoas lá. Entendeu? Que eu espero profissionalmente e também nunca encontrar na minha vida, mas nunca ter relação nenhuma. Que a minha 5ª geração não tenha relação com eles, com a 5ª geração deles. Então esse jogo para mim também foi muito importante, porque a gente respeita a instituição e vencemos trabalhando muito. Eu queria te perguntar 2 questões. A primeira delas, o como foi diferente hoje, com certeza foi o melhor público aqui no estádio Moisés Lucarelli com você no comando. O como foi diferente ter o torcedor ponte-pretano finalmente ao lado do clube, num número legal de torcedores e de uma característica legal que o time teve hoje, principalmente o Leonaldi e também o Felipe Amaral, com muitos chutes de longa distância. O Felipe até comentou na saída que foi uma orientação sua, mas pelo caso do time do Náutico vinha com uma linha um pouco mais fechada, mas queria que você comentasse essas 2 situações, principalmente o apoio do torcedor ponte-pretano hoje com quase 6 mil torcedores. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente não fazia o gol, e eu senti o canto da torcida, e a torcida apoiando, e a torcida brigando com a gente, cobrando, mas cobrando como um incentivo, né? E isso foi, olha, gente, o melhor do resultado é as nossas ações, torcida e o grupo. Isso é o melhor desse resultado, tá? Inclusive falei com o presidente agora, o presidente me alertou, vai fazer uma promoção legal. Eu falei, professor, nós não podemos deixar de ter menos de 10 mil pessoas no jogo contra o Operário aqui. Ele comentou, eu estou falando publicamente porque ele me autorizou a falar. Vai fazer essa promoção, vai criar esse clima, você entende? E o torcedor ponte-pretano pode ter... Muito bem, a promoção aí, o tio Hélio falando aí, depois da vitória da Ponte 1-0, teve promoção hoje, né? Promoção. Certeza de uma coisa, vamos lá, seu Hélio. O trabalho dentro da Ponte Preta, no que eu comando, junto com meus jogadores, junto com a comissão técnica, é muito sério. Aqui ninguém brinca, aqui ninguém está aqui para aproveitar da Ponte Preta, não. O que eu quero aproveitar da Ponte Preta, você entende? É conquistar resultados, é fazer o melhor para a Ponte Preta e, consequentemente, eu vou ficar melhor profissionalmente, que é sempre o nosso pensamento. Então, você perguntou sobre a questão do chute de média e curta distância. A gente assiste o jogo, a gente edita todo o jogo do adversário, você entende? Esse último jogo deles dentro de casa, na hora que a Chapecoense entrava para dentro do campo, ele jogou de 3 zagueiros, o trio de zagueiro deles praticamente ficava quase que na risca da pequena área. E mesmo com 3 zagueiros, os 2 zagueiros lateral, principalmente o garoto Carlão, que foi nós que lançamos lá também, bem jovem, o central deles, o Carlão se protegia muito. E eu falei para eles, olha, se acontecer disso, nós vamos entrar, se a bola não chegar nos pivôs, né, que eu pedi para o Nicolas e o da Silva, quebrar sobra, não ia quebrar sobra se tivesse 3 zagueiros, ia ter mais um zagueiro. Consequentemente, eles ficavam baixo, e aí a gente chegava para aproximação e o chute de média e curta distância seria muito bom. Fizemos porque os meninos são excepcionais, na minha visão, né? A visão de jogo, a conectação de jogo do Naldi e do Amaral é absurda. Amaral é absurdo que ele enxerga o jogo não só com a bola. Porque não adianta você enxergar o jogo só com a bola. Quando ele ele fez 3 antecipações praticamente a 1 metro da grande área. E eu só estou preocupado, eu preocupo porque nós podíamos ter definido o jogo no primeiro tempo. Essa ansiedade é da juventude. Pô, o Nicolas nunca jogou, o Nicolas está tendo uma sequência de jogo agora que nunca aconteceu na vida dele. O máximo que ele jogou foi algumas partidas no Sub-23 do Internacional. O Nicolas também tem 20 anos, gente. Então, esses jogadores, eles estão, você entende? Se criando como jogador profissional aqui. Mas essa questão do chute de média e curta distância, eu inclusive torci muito para acontecer, porque os meninos fizeram direitinho, principalmente o Amaral e o Naldi. André Luiz, Rádio FM, Canais Futebol Interior. Boa noite, professor Hélio dos Anjos, parabéns pela vitória.
A minha pergunta ao senhor é qual a sua análise da partida, principalmente os pontos positivos que levaram à vitória da Ponte e até que ponto o atacante Luca fez falta essa noite, se fez falta e, se possível, o percentual dessa falta. Olha, eu vou ser muito sincero, tá? Nós tivemos 12 minutos mal no jogo, a volta do segundo tempo. 12 minutos. Não jogamos, as beiradas nossas, teve dificuldade, principalmente o Fecim, que fez um belo primeiro tempo, a coisa não aconteceu, eles tiveram 2 bolas paradas que chamou a atenção, daqui a pouco uma bola, um rebote que eles fizeram, quase complicava com a gente. A partir dali nós jogamos de novo, com alguns problemas, porque o desgaste é muito grande. A única preocupação que eu tenho, e que esse rapaz que dirigiu o Náutico, ele é muito amigo meu, ele é o auxiliar da casa lá, e ele sabia que nós íamos pressionar o tempo todo, e ele sabia que a gente está numa ansiedade um pouco grande. E daqui a pouco eu sou muito honesto. Eu crio um clima muito agitado pro jogo. Você entende? Eu crio um clima muito agitado pro jogo. E muitas vezes daqui a pouco a ansiedade é até em função disso. Mas eu não posso entrar num jogo dentro de casa e não propor o jogo do jeito que nós propomos. Nós batemos os caras o tempo todo. Quando a gente fala bater, é você leva a bola, busca a bola, leva a bola, busca a bola, leva a bola, busca a bola. Não tem quem aguenta. Por isso que eu falo pra gente, frieza. Frieza, no último... não gosto de falar essa palavra, porque todo mundo inventa agora um vocabulário. No último terço, né, de dentro da grande área pro gol, você entendeu? Nós temos que ter um pouquinho mais de frieza. E ter uma ação mais rápida. Não sei se vocês lembram, o Nicolas saiu uma por dentro, driblou um por dentro, driblou o segundo. O Nicolas tem um belíssimo chute, ele driblou o terceiro. Então eu chamei a atenção disso. Gostei do primeiro tempo, principalmente, porque essa dupla que a gente está fazendo, né, do Thiago, do menino, do Arthur com o Jean, a gente sai muito forte pelo lado. O Jean desgastou um pouco. Você entende? Aí o Arthur foi fazer a função. Nós vamos, não vou falar para vocês que nós vamos repetir isso muitas vezes, porque eu estou tendo outras opções. Já deu para ver que está chegando jogador, que isso pode me dar um leque maior de opções, né? Mas eu gosto dessa estrutura porque eu tenho 3 jogadores leves, 4 jogadores leves, né, que sabem conduzir, porque a linha de 3, se os zagueiros laterais não conduzir, você fica um pouco perdido. E eu gostei muito dessa estrutura, gosto muito do compartimento defensivo da equipe com essa estrutura, tanto que hoje, acredito eu, foi o 9º jogo nosso na divisão sem tomar gol. O 9º jogo sem tomar gol. Eu acredito que, se eu não estiver enganado, mas foi o 9º, quase que o 9º. Isso para nós é muito importante. Sabe por quê? Porque eu falo para eles, não todos os times que têm menos gols tomados do que nós estão lá na cabeça. Todos. Nós somos hoje, acredito hoje, nós somos a 6ª defesa, entendendo? E os outros 5 são times que estão na ponta para chegar, tá entendendo? E isso é importante, porque se você tomar menos gols do que jogos jogados, pode ter certeza que no final você dá uma pegadinha naquilo que você quer, né? Precisamos sim melhorar nossa definição. Nós trouxemos um jogador que é carimbador de bola, nós trouxemos um jogador que é de assistência, você entende? 11 assistências num campeonato igual ele fez no ano passado. É um jogador que pode ter alguma dificuldade na intensidade do meu time, mas aí entra outra coisa, eu vou ter um jogador para pensar, eu vou ter um jogador para encaixar, né? E outra coisa que chama atenção nesse jogo, eu até falei para eles, pelo amor de Deus, gente, nós estamos ganhando o jogo, o adversário enfiou 4 na nossa linha e a gente com a linha alta. Lucas fez falta? Eu não gosto de falar isso, sabe por quê? Não é em demérito do Lucas, não, é porque tiveram 2 lá dentro que nos ajudaram pra caramba. O Lucas é um excepcional jogador, né? Essa frieza que eu falo. Por que o Lucas tem 15 gols? Tem 15 gols na temporada? Porque o Lucas tem essa frieza. Eu falo aquela frieza do gol do CSA. Nós roubamos a bola, né? O Lucas esperou, o Lucas fez 1, 2, na terceira ele encaixou a bola. Essa frieza que nós precisamos. Agora o Lucas tem 32 anos, tarimbado, né? O Nicolas tem 20, o Chaporã tem 20. Quer dizer, a gente também tem que respeitar que esses jogadores estão maturando, né, como a gente fala. Mas eu fiquei feliz, só fiquei preocupado porque eles fizeram linha alta ganhando de 1-0. Foi 3 impedimentos depois do 1-0. Quer dizer, porque a molecada está confiante
naquilo que a gente introduziu dentro da Ponte Preta. Hélio, boa noite. Israel Moreira, da Rádio Central. Você sempre nas coletivas valoriza a sua relação, principalmente com os meninos. Todas as coletivas, tanto em casa quanto fora, você valoriza isso. E hoje você colocou no momento certo o menino Eliel, o iluminado Eliel. Chegou a oportunidade desse menino jogar na Ponte Preta de vez. É agora que esse menino tem que ser lançado. Você vai aguardar mais um pouco. Ele foi decisivo como foi, mas você vai aguardar mais um pouco? É informação. Eu não sei nem quanto tempo que o Eliel tem no clube, que eu não me apeguei a isso. Daqui a pouco, ele tem muito tempo de clube, Thiago? 4 anos. 4 anos, que bom. Então já conhece a Ponte Preta, isso favorece. É igual o caso do Leonaldo. O tempo que o Leonaldo teve aqui, foi excepcional, ele chegou e jogou. Mas o Amaral tem, daqui acho que desde os 8 anos de idade, quer dizer, então isso também é bom. Então o Eliel, por ter 4 anos, é bom. Mas eu não vou precipitar. Não vamos falar que o Eliel, a partir de agora, não. Você entende? O Eliel é mais um da base que nós estamos puxando. O Eliel é mais um da base que está sendo muito bem preparado pelo Edson, né? O meu amigo, pelo Donizete, desculpa, tá? É o Donizete no Sub-17, é o Edson no Sub-20, e eu ainda tenho um Sub-17 aí que a semana que vem ele vai trabalhar comigo. Sub-17, semana que vem ele vai trabalhar comigo. Não veio essa semana porque eu tenho uma semana de muito jogo, então eu gosto de trazer um menino para ele ficar uma semana aberta, que aí você vê tudo que ele tem de bom, e é um jogador muito bem trabalhado pelo Edson, e a gente vai também criar a alternativa de ter esse jogador aqui dentro do nosso grupo. Boa noite, Hélio. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. A Ponte Preta fechou o primeiro turno, né, fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos, que é metade daquele número mágico, né, para não cair para a Série C. Mas eu queria que você fizesse um balanço desse primeiro turno da Ponte Preta no campeonato agora, que vem melhor, né, 6 partidas consecutivas sem derrota, e também já projetasse um pouco o jogo contra o Grêmio, já é daqui 3 dias e mais um confronto complicado. Nós tivemos muita dificuldade. Eu falei isso hoje para eles, como passou rápido esses 19 jogos. Passou rápido demais. E nós tivemos muita dificuldade. Você entende? Desde o dia que eu cheguei para aqui, as coisas na ponte é muito difícil. Muito difícil. Nós temos que fazer, eu tenho que seguir com o presidente. Você entende? Inclusive eu falo uma coisa, eu falo muito no presidente. Se o presidente me demitir amanhã, eu vou continuar falando tudo que eu falo bem dele. Você entende? Se ele me Hélio, acabou, não dá mais, acabou. Se ele tivesse me demitido, não teria problema nenhum. Continuaria falando o que eu acho que ele é, que eu vejo que ele é. Tá entendendo? Então é muito difícil, sabe? Muito difícil. E essa questão de você fechar esse grupo, essa questão de você ter um grupo para você olhar e cobrar da mesma forma que você cobra qualquer um, com 40 e tantos jogadores, meu velho, não tem como. Você está entendendo? Então foram momentos muito difíceis, né? E o presidente e a direção passou por um processo de recuperação total do futebol. Então por isso que aí nós tivemos o apoio do Nenê, o apoio do Ricardo. Vou falar publicamente, eu nunca trabalhei com um supervisor tão bom, tão capacitado como o Kiko. Sinceramente. E olha que eu já trabalhei nesse mundo. Muito, mas muito capacitado. O Kiko me dá tudo de mão beijada. Eu não tenho problema nenhum para viajar. Logística do Kiko é maravilhosa. Não tem dificuldade. Tudo, para falar a verdade, eu solto pré-lista pro Kiko porque é pro Kiko. Eu não sou esse soltar pré-lista para ver o que vai acontecer. Não. Mas o Kiko, ele é tão competente que eu solto a pré-lista para ele de relação, para ele adiantar o trabalho dele, porque normalmente eu só solto lista depois do último treino. Do último, o nego tem que brigar pela lista até o último treino. Mas, falando mais uma vez, com apoio, a gente está passando. E nós tivemos muita dificuldade. Teve dia na ponte que a gente olhava assim e falava, poxa vida, mas nós vamos lá. Eu não largo. Eu não larguei em momento algum. No dia que eu conversei com os jogadores sobre aquilo que a gente queria de grupo, eu falei para eles, enquanto eu estiver aqui, é desse jeito. Enquanto eu estiver aqui, é desse jeito. Sabe? É cobrança, é palestra, é você fazer vídeo individual, é você fazer vídeo de grupo, é você mostrar detalhadamente, trabalhar. E trabalhar não quer dizer que você vai dentro do campo e matar os caras, não, porque nós trabalhamos com adequação de esforço, de tudo. Mas é do nosso, tem que ser desse jeito, vai ser desse jeito. O dia que eu sair, pode fazer do jeito que quiser, mas enquanto eu tiver, o nosso trabalho não vai ser, eu não largo, não, eu nunca larguei.
Você entende? Eu nunca larguei na minha vida, eu nunca vivi sentado em cima de contrato. Ah, não, tá ruim, tá perdendo, vou ficar aqui, os caras vão me demitir. Você entende? Não tenho isso. Eu trabalho até o final. Enquanto tiver isso, eu vou estar trabalhando e eu espero trabalhar muito tempo na Ponte. Sinceramente que eu espero. O Grêmio. É outro jogo, né? É outro jogo. E agora eu estou começando a ficar com um grupo que eu estou podendo dar uma rodadinha simples. Eu não vou trocar 4, 5, 6, não. Rodadinha simples. Daqui a pouco podemos fazer a bolinha de 3, mas com os laterais um pouco mais, ajustando um pouco mais. Eu gosto muito da estrutura que eu usei no Criciúma. Né? Amaral, Leonaldo e o Alisson. Ajudou a resolver muito o jogo hoje, a entrada do Alisson. Eu posso ter o Barça. Eu não acredito que eu não vou ter Luca. Eu posso ter só velocidade na frente, não posso não ter um pivô. Porque normalmente fora de casa você joga um pouquinho mais longe do gol. Então você tem que ter jogador com mais rapidez para chegar lá. Tá entendendo? Então nós temos algumas coisas para fazer. O Grêmio é um time muito qualificado e está fazendo prevalecer mais de campo. E o Grêmio está fazendo o que a torcida nossa vai fazer. O Grêmio conseguiu trazer a torcida. A torcida ficou um pouco brigada com ele, mas agora a torcida abraçou. E é isso que vai acontecer também aqui na Ponte Preta, porque nós temos sempre uma grande torcida por trás de nós. Hélio, você prevê um segundo turno, né, um segundo turno melhor do que foi o primeiro, né, diante das opções e diante do que o time apresentou? E só mais uma para complementar, aí é que você falou do Eliel, né, que tem que ter muito cuidado com os jogadores, acho que vocês têm toda essa preocupação também. Então, como agir com o Eliel agora? Ele entrou, correspondeu à expectativa da torcida, fez gol, correspondeu com a sua expectativa também. Então, como se comportar agora? Né? Ele vai voltar lá para jogar um pouquinho no sub-20 e como vocês vão trabalhar isso para ele não se frustrar também um pouco agora? Olha, eu não sou prometer publicamente nada, né? Prometer isso, prometer vitória, prometer isso, prometer aquilo. Mas eu fiz um acordo com meus jogadores. Sabe? Por tudo que está acontecendo, por tudo que nós estamos trabalhando, por tudo que eles estão se dedicando, eu não aceito menos um certo número de pontos para o segundo turno. Eu não vou citar porque são coisas objetivos internos e tudo, mas por quê? Já que eles estão me oferecendo o que estão me oferecendo, eu posso subir o sarrafo. Você entende? A gente vai subir o sarrafo. Tá entendendo? Eu acho que nós crescemos em vários quesitos, e esse também foi uma situação um pouco mais difícil de implementar também. Né? Pelo Instats, até 2 rodadas atrás, nós éramos o segundo time mais intenso da Série B. E primeiro Cruzeiro. Isso me dá um orgulho muito grande, porque é o que eu bato, é o que eu cobro. Qualquer um que chega aqui, eu trabalho em cima dessa intensidade. Por quê? Hoje nós jogamos na intensidade máxima. Só não fomos mais intensos porque nós amassamos eles no campo deles. Então nós não tivemos ações de intensidade. Então, são coisas assim que eu tenho certeza que nós vamos crescer, pode ter certeza disso. Nós vamos crescer. E o apoio do torcedor, esse abraço do torcedor, que para nós é muito importante para a gente decidir nossa vida. E a vida da Ponte Preta, a gente hoje é muito realista, nós estamos disputando outro campeonato. E esse outro campeonato vai ter crescimento de todas as equipes, e eu espero também, com as opções que está chegando, a gente crescer mais ainda. O Eliel é aquilo que eu falei, eu tenho cuidado sim, né? Eu tenho cuidado sim. Eu tenho cuidado, experiência, graças a Deus para isso. Hoje aí está um jogador que eu lancei com 17 anos, Richelli. Richelli eu lancei com 17 anos no Goiás. Foi meu titular absoluto com 17 anos, em 2009. Tá entendendo? É um jogador que nós trouxemos para cá para acrescentar também a qualidade técnica e acrescentar experiência. Mas não veio por vir, não. Eu quero deixar isso bem claro. Ele passou quase 40 dias aqui. Se condicionar, se encaixar, se entrar naquilo que eu quero, Richelli, eu dou o toque para o clube fazer o contrato. E ele é um garoto acima da média de dedicação, de postura. E mais do que nunca, eu gosto de deixar bem assim, claro. O Eliel vai ter seu tempo. Eu não vou atropelar Eliel. O Eliel vai ter o seu tempo. Ele tem que ter o tempo dele. Você entende? Porque a cabecinha dele agora, como é que está a cabecinha dele? É muito simples, todo mundo bate nas costas dele hoje, todo mundo é isso, todo mundo aplaudiu. E se Deus me livre e guarda que ele é artilheiro, ele vai passar a bola na frente dele, ele vai errar. Então eu tenho que ter um cuidado agora. Melhor do que nunca. Você colocar pela primeira vez ele fazer o gol, né? Então, só que eu deixo bem claro, eu não faço nada aqui sozinho. Eu só trouxe o Eliel porque eu sempre estou pensando no Eliel, e o Ivo assiste o jogo e fala para mim, professor, sabe? Eu só preciso olhar, para trabalhar com o senhor, precisa melhorar numa coisa, que meus atacantes fazem muito pós-perda. Perdeu, abafa.
E ele ainda tem essa dificuldade. E o pessoal falou, professor, o guri tem estrela, professor, o guri fez gol. Falei, não deixa aqui, uma hora vai. Ontem, fizeram até um trote nele ontem, ele carecou porque fizeram um trote nele lá, deixou o cabelo dele todo quadrado lá, e aí ele carecou e eles estavam batendo na cabeça dele ali porque o gol foi por causa do trote. É bom ganhar, é bom ver os meninos, eu me realizo mais do que até mesmo ganhar títulos, e são muitos, graças a Deus, né? Só regionais são 13, não é isso? Em atividade, eu sou o terceiro que ganhou mais. Vanderlei Luxemburgo, acho que Givanildo primeiro, Luxemburgo o segundo, e terceiro sou eu. E isso para mim é passado. O que mais me deixa feliz é lançar jogador. O que mais me deixa feliz é saber que um jogador que passou por mim, daqui a pouco vai valer aí seus milhões e vai ficar rico. Eu gosto de ver jogador assim, que você lança, fica rico, tem que ficar rico, tem que ganhar dinheiro, tem que ter cabeça boa para ser um profissional e buscar sempre o máximo. E eu estou muito feliz aqui porque eu acredito que hoje nós colocamos 6 jogadores abaixo de 21 anos de idade no grupo, no jogo no todo, acabou sendo 6 jogadores. Eu tenho certeza que ninguém aí tem esse número. O Vasco está colocando um pouco agora, teve as contusões, o Vasco está colocando os meninos, né? Mas igual a Ponte Preta, jogada igual a Ponte Preta, o número, tempo de jogo, eu acho que a Ponte Preta é o maior tempo de jogo de jogadores jovens da competição. Boa noite, professor Hélio. Parabéns pela vitória. Cristiano da Resenha Interior. Professor, falando do primeiro tempo, se nota, assim, é visível a evolução do grupo da Ponte Preta, assim, muito encaixada, uma transição muito forte, um pé de pressão, assim, difícil de se ver na segunda divisão. Referente ao Leonaldo, faz parte do seu plano de jogo essa aproximação dele na área. Na noite de hoje, eu vi que ele se aproximou muito mais, criou vantagem numérica no ataque e finalizou algumas vezes em gol. Isso é a disposição do atleta? Orientação técnica sua? Isso foi em cima da questão tática do Náutico. Foi em cima da questão tática do Náutico. O Náutico, quando é atacado, a linha dele abaixava muito para dentro da grande área. Então, o Léo tinha essa facilidade. E eu vou ser sincero, quando eles armaram o meio campo do jeito que eles armaram, você entende? Eu sabia que nós tínhamos uma mobilidade por dentro, a gente podia entrar. Conheço bem os jogadores. E ele até me surpreendeu no intervalo, porque ele tirou o caçador dele e fez um meio campo móvel, que inclusive, quer dizer, eles entraram com aquele gás que eles tinham, né? E complicou com a gente um pouquinho, mas daqui a pouco a intensidade nossa superou tudo. O Léo tem feito jogos, eu sou muito frio para falar de jogador meu. O jogo do Criciúma do Léo foi simplesmente perfeito para a função. E eu sabe como é que eu tenho essa medida? Os amigos. Aí daqui a pouco um amigo liga, meu Deus do céu, e esse segundo volante? Aí vem outro, põe Hélio, não sei o quê. Aí eu falo assim, pô, realmente foi o que eu vi. Porque os amigos meus da bola, né? Hoje aqui, ó, tem vários aqui, já falando, já batendo, pô, que legal, que isso, que aquilo. É assim, você entende? E o Léo tem essa capacidade. O Léo precisa crescer como armador. Que ele é um segundo condutor. Na hora que ele crescer como armador, o que é? Na hora que ele começar a encaixar passe, aí, realmente, eu não acredito que o Léo fique aqui muito tempo, com toda sinceridade. Você entende? Porque é a vida do futebol. Tem hora que não cabe mais e o nosso presidente precisa fazer dinheiro, gente. Nosso presidente coitado, tá aí dando murro em ponta de faca para colocar as coisas em dia. Mas vamos fazer. Ok, esse é o aéreo perfeito. Aí a coletiva do Hélio dos Anjos, a Ponte venceu 1-0, o gol do menino Eliel, a 38 do segundo tempo, e em Chapecó, Chapecoense 0, Guarani também 0. Agora 21h51, dando prosseguimento ao nosso jogo aberto. Já, a ficha técnica, a defesa do jogo e o gabarito jogador pro jogador de Chapecoense, Guarani 0-0, 21h52. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Lá em Chapecó, a Guarani entrou com Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson fez a sua estreia, lateral esquerdo, meio do Azures. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Isaac estreou também. Meia, que estava no Vasco, pertence ao Grêmio. No ataque, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. Os que entraram, olha, o Madson, a
18 do segundo tempo, foram 3 alterações. Saiu o Rodrigo Andrade, entrou Madison, saiu o Isaac, entrou Maxwell, saiu o Bruno José e entrou Lucas Venuto. E pouquinho mais pra frente saiu o Iago, né? Entrou o Iago, saiu o Júlio César, entrou o Iago. Tá bom? A equipe do técnico Mozart. Chapecoense com Saulo, Mailton, depois Ronei, Léo, Vitor Ramos, ex-Guarani e Fernando Marcelo Santos. No Guarani, 2020 era Marcelo Quebra-Linhas, Betinho jogou no Guarani também em 2017, depois Lima e Matheus Bianchi, Claudinho, depois Luizinho, Christian, depois Alisson, Perotti, depois Jonathan. Técnico Marcelo Cabo, apitou Sávio Pereira Sampaio, ele é FIFA, é do Distrito Federal, amarelo para Matheus Bianchi e Léo do Chapecoense e Dernan, o único amarelado do Guarani, ninguém expulso, hein? Renda e público não fornecidos, Chapecoense 0, Guarani também 0. E no Majestoso, a Ponte jogou com Kaique França, depois Igor Formiga, depois Bernardo, Fábio Sanches, Douglas Mendes, depois Thiaguinho, Arthur, jogando hoje de zagueiro, e Jean Carlos na lateral esquerda, depois Echaporã, Amaral, Leonardo e Fecim, Nicolas, depois o Alisson e da Silva, depois o menino Eliel, entrando a 28 do segundo tempo, a estreia dele, tá bom? O Náutico com Lucas Perry, Thiago Nenes, Carlão, Bruno Bispo e João Carlos Esponte, Ralf, depois Pedro Vitor, Jobson, depois Júnior Tavares, Vitor Ferraz, depois de Javan, e Richard Franco, depois Robinho, Giovânio e Chiesa, jogou na Ponte 2010, depois Jonatas, equipe do técnico Dudu Capixaba, interino, o Náutico contratou e bateu o martelo hoje, Elano, é o novo técnico do Náutico, apitou Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás, cartão amarelo para a Ponte, Douglas Mendes e Eliel fez o gol, tirou a camisa, e para o Náutico, Vitor Ferraz de Javan e Ralf, tá bom? Apitou o seu Jefferson, que eu disse, o gol foi do Eliel, a 38 do segundo tempo, o menino, 19 anos, da base, que fez a estreia, repito. Público total, 5.798, melhor público esse ano no Majestoso, renda 71.165, Eliel marcou a 38, Ponte 1, Náutica 0. As fichas técnicas em nome de Rose Piso. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Chapecoense 0, Guarani 0. Vamos então às defesas do jogo. Primeira proposta, 21 do primeiro tempo. Olha o Bruno José em Batistão. Descambado pela ponta esquerda, diria Pereira Neto. Bruno José partiu na evolução, vem pela meia direita, levou para a entrada da área, serpenteou, pé direito, uma bomba! Defendeu Saulo! Batida em perna direita, Bruno José partiu, levou em cima na marcação e de perna direita bateu forte, cruzado. Mesmo sem ângulo, bateu forte, rápido o goleiro aí da Chapecoense, esticou o braço, pimba para escanteio. 30, primeiro tempo, Bruno José tão contestado hoje, mais uma dele, hein? Ele vai cruzar, Bruno José, atenção, hein? Bruno José vai cruzar, oi, Batistão. Júlio César, de perna direita, serviu a Bruno José, meteu cruzado na área, subiu o toque de cabeça, Isaac! E defendeu Saulo! Cruzamento perfeito de Bruno José na cabeça do Isaac, ele deu uma testada firme, de cima para baixo, Saulo chegou, fez uma defesa providencial, defesa importantíssima,
e depois foi embora, a bola Vamos pela lá, linha de fundo. 36 primeiro tempo, agora a vez de Júlio César, hein? Olha, Chapecoense saiu jogando, não é que o Júlio César foi lá, rapaz, roubou a bola dos caras e arrancou. E vem embora o time do Guarani, dominou a entrada na área, Júlio César, pé direito, bateu! Palma, Saulo! Voou! Com a palma da mão direita, mandou pra fora pela linha de fundo. Batido de perna direita, entrada na área. Júlio César soltou a paulada. Saulo foi buscar. Até agora só deu o Saulo. E o Kozlinski? Olha, eu não tenho nenhuma defesa do Kozlinski, mas ele teve sorte. 39, primeiro tempo. Esse tal de Perotti é rabudo, hein? Ele marca, hein? Dizem lá em Chapecó que não tá numa boa fase. Ele girou pra cima de João Vitor. Oi, Batistão. Cima tentando levar. Rolou, vem Perotti, pé canhoto, entrada na área, uma bomba na trave. Pancada do Perotti de perto da canhota, a bola explodiu no travessão, que perigo. Por pouco. Por muito pouco, a Chapecoense não abre o placar do jogo. A defesa e a sorte do jogo. Oi, Zorzinho, a defesa do jogo. Edu, sem dúvida nenhuma, naquela cabeçada do Isaac, né? Pra mim, você anotou aí o grau de dificuldade, né? 8.25, pra mim, a defesa do jogo. Isso, lance 3 de a defesa do jogo. Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Tigrão, a defesa do jogo. Para mim, já muito bem escolhido pelo Gregor, uma defesa impressionante na cabeçada do Isaac. Essa, para mim, é a defesa do jogo executada pelo Saulo. Puro reflexo, muita dificuldade, elasticidade. Esse, para mim, é o lance mais bonito da partida e onde o Guarani esteve mais próximo de fazer o seu gol. Primeiro tempo, bola erguida por Bruno José. Lá em cima, Isaac para o chão, olho aberto, e Saulo faz o milagre. Lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Júlio César, de perna direita, serviu a Bruno José, meteu cruzado na área, subiu, toque de cabeça, Isaac! E defendeu Saulo! Cruzamento perfeito de Bruno José na cabeça do Isaac. Ele deu uma testada firme de cima para baixo. Saulo! E olha que o goleiro titular da Chapecoense é o Wagner, que jogou no Guarani aqui também. Wagner foi campeão pelo Ituano em 2014. Defendeu o pênalti de Neto no Pacaembu. Ituano e Santos. Ituano campeão paulista, né? E você vê só que é o treneiro. O treneiro tirou o Wagner, colocou o Saulo. E a Chapecoense vinha de vitória fora de casa, hein? Os caras tiraram o goleiro. Esse Saulo acabou. Uma defesa espetacular essa, hein? Olha o seguinte, na Série B, em andamento, último jogo para terminar o turno. Primeiro tempo, de Novo Horizontino 2, Operário 0. Com esse resultado, o Operário, claro, perde, não ultrapassa a Ponte vai ficando na 14ª posição com 22 pontos. O Guarani é o 19º com 18 pontos. Assim termina o turno para as equipes de Campinas. Na sequência, vem aí o gabarito do jogo, hein? Tintim, jogador por jogador, de Chapecoense 0, Guarani também 0, e a Ponte no Majestoso venceu 1-0 o Náutico, gol do menino Eliel a 38 do segundo tempo. Eu volto já já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Gabarito do jogo. Oi, Zorzinho, qual é o conceito do jogo? Chapecoense 0, Guarani 0 no geral e melhor no primeiro ou segundo tempo? Conceito regular, melhor o primeiro tempo, Edu. E para você, Tigrão?
O primeiro tempo salvou o jogo para conceito regular com muito boa vontade. O segundo tempo foi um horror. Mas, no geral, pelo primeiro tempo, até porque o Guarani jogou bem, conceito regular. Jogaço no Beira-Rio, hein? Inter de São Paulo tá 3-3. Corinthians no primeiro tempo 0-0 Curitiba. Primeiro tempo na Vila, Santos 1, gol do Léo Batistão, Botafogo 0. Santos vencendo, portanto, por 1-0. Vamos lá, então, Jorginho, fala do Kozlinski. Olha, hoje dissemos aqui, conforme já relatado aqui na defesa do jogo, não fez nenhuma defesa de relevância. No comecinho do jogo teve um problema lá, o cara entrou um carrinho nele, quase que ele se contunde, quase que sai, e teve sorte que a bola bate da trave do Perotti, a 39 do primeiro tempo. Aquele famoso ditado, né, Edu? Sou bom e dou sorte. Mas hoje não teve muita ação o Kozlinski, que eu vou dar um conceito regular para ele. Vamos lá, Lucas Ramon, Tigrão, que você me corrija, o Lucas Ramon, ele de ofício é lateral esquerdo, é isso, Tigrão? Não, lateral direito. Lateral direito mesmo. Isso. Então, a preferência do Mozart, técnico do Guarani, olha, eu não vou colocar o Ludic e vou com o Lucas Ramon, tá? Depois você analisa o Mozart. Lucas Ramon, jogou o tempo todo, como é que ele foi? Edu, foi pouco exigido, apoiou pouco e na marcação foi eficiente, tanto é que a defesa do Guarani não sofreu e o Kozlinski trabalhou muito pouco. Conceito regular para ele. Gol do Corinthians, hein? Como é que chama esse loirinho aí, Tigrão? Gol do Corinthians, 1-0, tá? Roger Guedes? Roger Guedes, roubado de bola. E o Regis está jogando, hein? O Regis hoje entrou jogando pelo Curitiba contra o Corinthians, tá aí, 1-0 Corinthians. Vamos lá, dupla de zaga, João Vitor e Derlan, Jorginho, só uma observação. Talvez tenha passado batido aí, mas o senhor Derlan, tudo bem, Kozlinski, nenhuma defesa, mas o Derlan, ele salvou duas hoje, hein? Duas. Vamos lá. 29, primeiro tempo, uma batida na entrada da área, bateu uma cacetada, bate nele e sai para escanteio. E a 33... Do Perotti. Do Perotti, chutou? Essa batida aí que você citou aí agora foi o Perotti. Do Perotti. E a 33, Jorginho, o Fernando cruza, o Claudinho pega de primeira já. O Claudinho bate já deitado, né? Ele deita, bate no Derlan, né? E vai para escanteio. Então esse é o detalhe aí da dupla de zaga. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa do João Vitor. Eu tinha anotado alguma coisa aqui. Teve o João Vitor. Então, o Jorginho, o Perotti, aquela que ele chutou na travessão, ele girou em cima de quem? Do João Vitor. João Vitor. Então você analisa aí a dupla de zaga aí, João Vitor e Derlan. Mas no contexto geral, né, Edu? Sempre quando não toma gol, a nota dos zagueiros dá uma elevada, né? Mas eu acho que o Derlan hoje mostrou um bom posicionamento. O João Vitor, apesar desse lance citado por você aí, estava sempre bem posicionado. Vou dar um conceito regular para os dois. Legal, eu preciso de você também, Tigrão, na dupla de zaga, João Vitor e Derlan. Dupla de zaga, João Vitor e Derlan. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Jamerson. O Jamerson foi eleito o craque do jogo, não foi, Jorginho? O craque do jogo foi... O Jamerson foi eleito o craque do jogo. Eu posso ir para o conceito dele, Edu? Pode ir para o Jamerson, repita, por favor. Eu gostei demais, eu achei muita personalidade, acho que ele é um jogador, como disse o Batista, né? Quer ver mais e assim, a sequência acho que vai fazer com que ele evolua. E eu gostei demais, o conceito dele hoje é regular. Regular, estreando também, veio do Azures, hein? Parece que, como disse o Tigrão, conforme você disse aí, o Jamerson, parece que já jogava no Guarani há muito tempo. Então você vai fazer para mim, você faz a dobradinha. João Vitor e Derlan, a dupla de zaga. Sim. E o Jamerson, lateral esquerdo, o que você achou também? Repita, Tigrão. A gente votou, eu particularmente, acho que foi unanimidade aí, né? Mas por falta de uma opção, de alguém que tenha brilhado de uma maneira mais intensa, né? Foi mais por exclusão, mas ele realmente se adaptou muito bem, esteve muito à vontade, mostrou ter muita personalidade, e eu acho que a torcida do Guarani não vai sentir muita falta, ou quase que nada de falta do Matheus Pereira. Em alguns momentos, pelo quesito bola parada, ele pode até superar aí a trajetória do Matheus Pereira com a camisa do Guarani. Estamos falando do Jamerson, o craque do jogo aqui por unanimidade, por exclusão, porque não teve nenhum grande destaque. E a dupla de zaga, né, Edu, ela se portou muito bem, até porque a Chapecoense não tem nenhum poder de penetração. Eu me surpreendi vendo hoje a Chapecoense mais no detalhe, com a fragilidade desse time de Chapecó, aí do meio campo para frente. Erra passe, toca de lado, está com condição de penetrar, recua a bola.
não entra com a bola dominada, não tem jogada em progressão, não é um time que tem uma jogada ensaiada. Não gostei. Exceção feita a esse baixinho que entrou aí no segundo tempo, que eu gostei muito, o Luizinho, número 20. Então, nós temos que dizer que a zaga foi bem, não comprometeu, o time não tomou gol, isso é muito importante, tem tudo a ver com o comportamento defensivo, mas tem a ver também com a fragilidade ofensiva do adversário. Então, um conceito regular para todo mundo aí, para todo mundo, João Vitor, Derlan e o Jamerson com destaque pelo fato de ter ido para uma fogueira danada, ser uma estreia, e ele ter administrado muito bem e até ter mostrado a personalidade e a qualidade técnica que mostrou. No Mané Garrincha, mais o gol do Flamengo, em segundo tempo de Flamengo 4, Juventude 0. Oi, Zorzinho, vamos falar do meio de campo, aí você vai falar do volante Leandro Vilela, segundo o Tigrão comentando durante a partida, olha, de ofício, primeiro volante, hoje o Guarani só está com o Leandro Vilela. Se você concorda, como é que ele foi? Concordo sim. Estava ali na contenção, na proteção da primeira linha e sem dúvida nenhuma fez um jogo também sólido, né, defensivamente. Ele sempre por trás, né, alimentando os homens de frente. Eu vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Rodrigo Andrade, Tigrão, jogou até 18 no segundo tempo, reaparecendo hoje, Rodrigo Andrade, né? Como é que ele foi? Toques curtos e tal, não comprometendo, também não indo muito à frente, ficou um pouco mais atrás no segundo tempo, não sei se você concorda. E o Maddson, que eu estou no lugar dele, o que aconteceu com o Maddson? A 42 foi dominar, isolou. E aí, Maddson também na sua fita, aí no seu radar, você comentando, Tigrão. O Rodrigo Andrade, flagrantemente, está muito fora de ritmo e aparentemente um pouquinho acima do peso. Mas ele mesmo assim dá verticalidade para o time. Depois que ele saiu, a equipe sentiu, ele perdeu 2 bolas por desatenção, por estar assim meio sem noção de tempo e de espaço. É normal isso, mas com mais umas 3 partidas aí ele vai estar na ponta dos cascos e vai ajudar muito o Guarani a sair dessa situação. Um conceito regular para ele e o Maddson, conceito ruim. Entrou para tentar dar sequência, para tentar fazer com que o time evoluísse bem do meio para frente e, infelizmente, tecnicamente, foi muito mal. Foi muito mal, não conseguiu fazer, nem chegar perto da função de quem tinha ali a responsabilidade de tentar fazer essa transição, e também não é culpa dele. Depois, a hora que nós fomos avaliar o treinador, aí eu falo com vocês a respeito do que eu penso que ele deveria ter feito quando o Rodrigo Andrade, que era uma caçapa cantada, e você se lembra que eu falei no início do segundo tempo, eu não mexeria, mas ele terá que tirar o Rodrigo Andrade e o Isaac cedo no jogo em função da questão física. Não seria o Maddson o cara certo, mas isso eu falo na avaliação do treinador, até para a gente prender um pouquinho mais a audiência aí. E falando em audiência, um grande abraço para o pessoal lá do Café Canecão, né? Para os irmãos, para o Jaime e para o Gerson do Café Canecão, estão nos ouvindo aí nesse nosso já encerramento de trabalho, próximo dele, aqui no Jogo Aberto da Bandeirantes. Então, Rodrigo Andrade, regular, e Maddson, ruim. Olha, Chapecoense 0, Guarani também 0, Majestoso, Ponte 1, Náutico 0, gol do menino Eliel, 19 anos, a 38 do segundo tempo, hein? Como foi estreia, eu vou precisar de vocês dois. Tá começando com o Zorzan em respeito do Isaac. Isaac, 25 anos, pertence ao Grêmio, estava no Vasco, chegou e estreou. Aquela cabeçada a 30 do primeiro tempo foi a defesa do jogo, hein? Foi a defesa do jogo, cruzamento de Bruno José, cabeçada de Isaac. Bom, Zorzinho, o Isaac, o que você achou? Ele teve aquela cabeçada lá, mas a gente viu nitidamente que estava sem ritmo, né? Tigrão disse isso, eu concordo, acho que é por aí mesmo. Eu não tem muito o que comentar, porque ele fez muito pouco na partida, né? Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu, pela cabeçada, que para mim foi a melhor chance do Guarani na partida, né? E assim, pelo menos ele mostrou ser um jogador voluntarioso, diferentemente do Giovanni Augusto, que é um jogador mais de cadência. Eu gosto de jogador ativo, eu gosto de jogador de articulação, de mobilidade. E ele mostrou ter muito isso, e eu vou dar um conceito regular para ele. E você, Tigrão, o Isaac, como é que foi? É bom jogador, mas até a 5ª rodada você vai ver uma evolução boa dele. Por enquanto está sem jogo, né? Ritmo muito baixo, mas mesmo assim, ele deu uma cadência no meio-campo,
junto com o Rodrigo Andrade, mesmo com a dificuldade física, que fez com que o time evoluísse bem no primeiro tempo, e ele foi protagonista do lance mais agudo de gol a favor do Guarani, na defesa do jogo realizada pelo Saulo, naquela cabeçada que ele deu. Regular para o Isaac, mas não é esse aí o Isaac que o Guarani contratou, não. Vai ser o Isaac de daqui 5 rodadas. Vamos lá, os Zorzinho, 0x0, hein? Guarani Chapecoense, Bruno José. Olha, começou jogando, foi até 32 segundo tempo, saiu entre o Lucas Venuto, Bruno José. Ele deu aquele chute que ele limpa, quase sem ângulo, mas mandou uma bomba, o goleiro esticou o braço, jogou para escanteio. Foi o Bruno José que cruzou para o Isaac, foi a defesa do jogo, cabeçada do Isaac, defesa do goleiro, a defesa do jogo. Foi o senhor Bruno José, que a 2 do segundo tempo cruzou para Nicolas Careca. Estão lembrado desse lance? O Nicolas Careca, ele se antecipou, mas ele cabeceou e raspou. Não pegou legal, mas quem cruzou, quem foi? O senhor Bruno José. E o Bruno José hoje fez uma graça. 13, segundo tempo, ele descambado pela ponta direita, diria Pereira Neto, e ele pegou de uma trivelinha assim, de calcanhar de lado assim, para o seu companheiro, né? Mostrando habilidade, né? Bom, Bruno José, como é que foi hoje, Jorginho? Teve esses lances aí, Edu, mas eu acho ainda muito pouco, muito longe de ser o Bruno José que o torcedor bugrino quer ver, né? Então eu vou dar um conceito regular / ruim para ele. Acho que ele tem que evoluir ainda mais, apesar de ter hoje criado algumas oportunidades, né? Ter dado aquele chute a gol, mas eu espero muito mais do Bruno José. Conceito regular. E agora, Nicolas Careca, Tigrão, tirando esse lance aí da cabeçada dele no começo do segundo tempo, que ele se antecipa, mas não acertou, não anotei mais nada, e você dá o conceito do Bruno, do Nicolas Careca. Atuação apagada, lutou, ele se esforça, mas produziu muito pouco. E no lance em que ele poderia ter definido o jogo a favor do Guarani, num bom cruzamento, eu acho que foi o Ramon que cruzou, ou foi o próprio Bruno José? Foi Bruno José. Então, até o Gleger já falou do Bruno José, mas hoje eu gostei, você vê como é que é. Acho que ele fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo, mas a cabeçada do Isaac foi o Bruno José que cruzou. Uma defesa importante do goleiro, sem ângulo, também do Saulo, Bruno José que chutou. E essa bola doce para a cabeçada do Nicolas Careca também foi ele. Não estou comentando o comentário do Gleger, não. Só questão de ponto de vista, o Gleger já deu o conceito e vale o conceito do Gleger. Já o Nicolas Careca, que aparou esse cruzamento, também foi virar o pescoço no ar e calculou mal, jogou para fora, lance para fazer o gol. Conceito ruim hoje, produção baixíssima. Vamos lá, Júlio César, retornando ao time, Osmorzinho. Veja bem, no comecinho, dentro da área, deu um passe errado, absurdo, e deu contra-ataque, mas acabou não dando em nada. Porém, a 36 do primeiro tempo, aquilo que eu disse, ele recupera uma bola, sai jogando a Chapecoense, ainda no campo da Chapecoense, próximo ao risco da grande área. Júlio César deu um bote, cara, pegou a bola, tomou e deu uma arrancada. Foi, aí chegou no bico da grande área, chutou e bela defesa. Eu não sei se ela entraria. Eu acho que sim, o Jorginho vai comentar se entraria ou não. Claro que entraria. Entraria. E como é que foi o Júlio César, que ele saiu a 18 do segundo tempo, entrou o Iaco? Então, eu não teria tirado o Júlio. Claro que a gente não sabe da condição física do jogador, mas para mim deveria ter ficado um pouco mais. Ele é um jogador tático, né? Um jogador que ajuda demais, jogador que evolui algumas jogadas, ele arremata muito bem de fora da área, ele tem um bom chute, ele tem velocidade, eu não teria tirado. Mas a gente não sabe, ele está voltando ao time, né, Edu? Então, às vezes sentiu na parte física, mas o Júlio hoje foi com um conceito regular. Tá legal, regular. 0x0, hein? Guarani Chapecoense. Agora, para encerrar com o Zorzinho, o Mozart, técnico do Guarani, e hoje colocou na lateral direita Lucas Ramon e não o Matheus Ludic, tá? Sempre jogou até agora com 3 volantes. Hoje colocou só 2, Leandro Vilela, e retornou o Rodrigo Andrade. Promoveu a estreia do Isaac na meia e do Jamerson na lateral esquerda, não é? E no ataque, volta do Júlio César, e para aquilo que ele alterou, como é que foi hoje o Mozart, técnico bugrino? Zorzinho. Olha, Edu, assim, você vê que a estratégia de primeiro tempo, né, foi muito boa. O Guarani criou inúmeras oportunidades. Eu, inclusive, disse que o Guarani, após o término da partida, o Guarani merecia um resultado melhor no jogo, pelo que fez no primeiro tempo, né? O segundo tempo foi muito igual, mas, assim, na parte técnica, muito abaixo. Mas foi um jogo igual. Você vê que a Chapecoense criou algumas oportunidades ali, mas nada de assustar, nada de exigir demais do goleiro e da defesa do Guarani.
Mas o problema é as mexidas, né? E não dá para colocar a culpa no treinador, gente. Não dá para colocar a culpa, não. As opções são muito escassas. Né? Você vê que ele tirou lá, ele colocou o Venuto, aí para mim demorou demais para colocar, deveria ter colocado um pouco mais cedo, porque é um jogador de velocidade. Colocou o Iago, né, que tentou ali algumas jogadas ali. O Iago, para mim, foi de todos que entraram aí, foi o que pelo menos tentou mais. O Maxwell mal, né? O Madison horroroso, né? Entrou muito mal o Madison. Teve um lance ali que o Guarani poderia ter feito o gol num contra-ataque ali, ele não sei o que ele fez, ele tropeçou na bola, né? Então, assim, as opções são muito escassas, né? O banco de reserva do Guarani. Por isso que nós estamos falando aqui que o Guarani precisa rapidamente trazer novas peças, precisa contratar, precisa ir ao mercado. Então, Edu, não dá para colocar 100% aí a culpa no Mozart. E outra coisa, um detalhe importante, né? Se fosse numa outra circunstância de campeonato, não seria um mau resultado. O problema é que o Guarani precisa dos 3 pontos, né? Tá lá embaixo na tabela, zona de rebaixamento, acho que são 16 rodadas dentro da zona de rebaixamento. É muito ruim essa situação do Guarani. Então, pela circunstância do jogo, não foi um resultado ruim, porque ele conseguiu, apesar da limitação técnica do time da Chapecoense também, igualar e tentar e criar várias oportunidades, inclusive oportunidades de gol. Se não fosse o goleiro da Chape numa noite inspirada, o Guarani poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo já. Então eu, assim, pela estratégia, né, por tudo que fez o Mozart e pelas opções que ele tem, que são escassas, repito, eu vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Boa noite, Zorzinho. Até amanhã. Até amanhã, Edu. Se Deus quiser, um grande abraço e um abraço a todos os ouvintes. E um abraço aí pro mestre Grande Tigrão. Um abraço. Mestre Tigrão, você tem 2 minutinhos que eu tô ferrado. Abraço, Gleger. Bom descanso aí. Vai estar a Voz do Brasil daqui a pouquinho. 2 minutinhos para você analisar o Mozart, por tudo aquilo que dissemos, por aquilo que promoveu de estreia, da mexida que ele deu, a volta do Rodrigo Andrade, no ataque optou pelo Júlio César voltando, continuou com o Bruno José, colocou o Nicolas Careca, Lucão do Break nem viajou, Matheus Pereira, lateral esquerdo, foi para Portugal, Giovanni Augusto machucado, entrou o Isaac. E aí, Tigrão, como é que foi Mozart? A situação dele, né, não é fácil, né, Edu? Não é fácil, opções de banco muito fracas, perdendo jogadores aí com o campeonato em andamento, outros estreando sem ritmo, outros voltando de contusão, Rodrigo Andrade, entrando sem ritmo, Isaac, Jamerson chegou antes de ontem, já vai para o pau, porque não tem outra opção. Então não dá para ficar pondo na conta do treinador, se bem que o resultado, não pela classificação do Guarani, mas assim, analisando o resultado isoladamente, é um bom resultado empatar lá em Chapecó contra a Chapecoense. Então o conceito dele é regular, e eu encerro dizendo que eu faço só 2 reparos no trabalho dele. Teria mantido o Ludic, não foi bem contra o Bahia, mas contra o Bahia ninguém foi bem, e quando ele tira o Rodrigo Andrade, né, que ele perdeu totalmente a articulação do meio, jogando sem um meia especialista, ele deveria ter vindo com o Persson e não com o Madison. Aí ele continuaria com algo de qualidade do meio campo para frente, mas é uma questão de detalhe, de ponto de vista e do jeito que cada um vê o futebol. Um conceito regular para o professor Mozart, que segurou o samba junto com seus comandados, arrancando um ponto hoje no 0-0 do Guarani, lá em Chapecó. Edu. E um beijo no seu coração, obrigado pelo sanduichinho generoso, Tigrão. Até a próxima, boa semana. Que isso, Edu, que isso. Um prazer muito grande, um abraço para você, um abraço para os demais companheiros. Eu acho que a gente se encontra aí, se Deus quiser, no sábado, hein? Sábado, né? Sabadão, é. Sábado, cafezinho pequeno para a ponte lá na Arena do Grêmio, né, Edu? 16h30. Veja você onde é que as coisas foram parar. Mas... é um prazer muito grande estar sempre contigo aqui dentro do Jogo Aberto. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Esse é o Tigrão, hein? Bom, é o seguinte, rapidamente aqui, a única partida que falta para encerrar o primeiro turno da B, intervalo em Novo Horizonte, Novo Horizontino 2, Operário 0, tá? Bom, 0-0, Guarani, a Ponte venceu 1-0 o Náutico, então a Ponte, dificilmente o Operário talvez reverta, a Ponte termina então na 14ª posição com 22 pontos, depois tem o Operário com 20, Ituano 20, e os 4 últimos, na zona de rebaixamento, CSA 20, Náutico 18, Guarani 18 e Vila Nova 14, tá bom? Na ponteira, Cruzeiro com 42, Vasco 35, Bahia 34 e Grêmio com 33, tá? Se bem que eu acho que ninguém venceu aqui dos 4, né?
O Cruzeiro acabou empatando, né, hoje, não foi? Empatou. O Cruzeiro empatou 1-1 com o CSA, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Cruzeiro, líder, 42, empatou com o CSA fora de casa. O Vasco, rapaz, empatou com o Ituano ontem no sufoco 1-1 em São Januário, 35 pontos. Em terceiro, o Bahia com 34. O Bahia também não ganhou, né? Ganhou? Não ganhou. O Bahia acabou não ganhando. O Bahia empatou em casa com o CRB. 1-1. E o Grêmio empatou fora com o Brusque, 1-1, né? Então, todos empataram aqui no G4, tá bom? Meus amigos, Giba, vamos embora? Podemos ir embora? Olha, vem aí a Voz do Brasil. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Alô, meu amigo Burgueira. Burgueira, é o seguinte, jogo fora nem sempre tem coletiva, né? Nenhuma emissora de Campinas viaja. Se a gente começar a viajar, nós vamos ter que sair do ar, porque vai falir todo mundo. Falo isso com a maior tranquilidade, porque nenhuma emissora de Campinas em jogos fora tem viajado. Então, o Batista teve um contato com uma repórter aí no jogo da Ponte, com o Criciúma, se não me engano, quem é? O Criciúma que empatou, levou um empate no final, entrou. Então é assim que funcionam as coisas. É um momento de crise, um momento difícil, diria, de retomada, que é mais elegante, né? Então é por isso que a gente colocou aqui a coletiva do Hélio dos Anjos e não tivemos a coletiva aí do Mozart, se bem que transmitimos aqui o jogo Guarani-Chapecoense, tá bom? As coisas estão mudando, meu caro amigo, viu? As coisas estão mudando. É isso aí, tá bom? Muito obrigado você do YouTube, você no WhatsApp, você no FM faixa estendida em 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto, no AM 1170 aqui de Campinas, AM 1270 de Ribeirão Preto, enfim, nas diversas plataformas, nosso muito obrigado. Então aqui fechado hoje, hein? Chapecoense 0, Guarani 0 e Ponte 1, Náutico 0. Obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e Gilberto Sufi. Agora 22h29, encerrando, vem aí a Voz do Brasil. Eu volto no sábado, hein? Sábado tem Grêmio e Ponte, vai começar às 16h30. Antes tem o Concentração, domingo, 11 horas, Guarani e Brusque do Brinco. Domingo, hein? 11 horas do Brinco, tá bom? Então no sábado eu